é nóis, salve, salve, salve galera! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! É nóis por nós aqui, ao vivo, aqui diretamente pelos estúdios da TV Like Live. E olha, seja muito bem-vindo, e o dia hoje tá especial, certo, meu parceiro Ney? Com certeza, muito boa tarde, pessoal, e tamo aí na sintonia, hein? Vamos pra cima, hoje nós temos dois convidados mais que especiais. Galera, é o seguinte, ó, a história que hoje vocês vão ficar sabendo é muito bacana, porque nós somos contadores de histórias, né, Ney? Isso. E bons ouvintes, na verdade, também, né? Também, tem que ser. A intenção é essa, né? É essa. Trazer pessoas que têm histórias que... Conteúdo. Pra quê? Isso, conteúdo, pra que possa causar algo no seu coração, algo positivo, né? Que te traga algo bom, pra você compartilhar também, né? A gente só traz gente relevante, meu. É, e outras pessoas que a gente também admira e é fã. E hoje nós temos aqui dois camaradas aqui, mas pra chamar esses caras, como já é de costume aqui, meu mano Ney vai mandar aquele verso, aquele improviso bombástico pra chamar os caras. Você vai fazer um beatbox daquele lá? Vou. Então manda aí, vamos ver. Vou fazer então, vai. Se o negócio constar... Ah, Boni, um pouquinho mais rápido, meu. Ah, mais rápido? Assim, ó. Ah, não, aí você é profissa, mano. Ah, Quase que eu conversei agora, hein? Nossa, faltou pouco, mano. faltou pouco? Faltou. Vamos Não, aí. Vamos aí. Ah, você não consigo, não. Vamos lá. Eu não Um consigo pouquinho assim. mais rápido, um pouquinho mais rápido. Só isso. Aham, tá bom. Vamos chegar assim, fazendo um som. Pode acreditar, é só quem tem um dom assim. Eu vou rimando com o microfone e dando um salve pro meu parceiro Boni. Tamo aqui fazendo a improvisação e apresento pra vocês meu amigo Julião. É desse jeito, parceiro, o rap é muita treta. Agora com vocês, nosso amigo, o Márcio Freire. Nós por nós. Seja muito bem-vindo, Márcio, Julião. Fica à vontade. Valeu. Obrigado. Prazer estar com vocês, uma honra. E não ensaiamos não, deu certo isso aqui, você viu, meu? Eu vou completar então, zoeira. Então vamos, Julião. Manda esquece, aí, é. Julião. Vai sim, Julião. Eu pensei num negócio muito assim, eu vou nesse flow, pá, não sei o que, nós por nós chegou. Eu pensei numa parada assim, tá ligado? Traz esse na próxima. Aí depois, quando a gente tava vindo pra cá trocando ideia, fugiu da mente. Tá ligado? Que eu falei, então agora na voz, aqui no Nós por Nós, não sei o que lá, e aí já foi. Sabe que teve um convidado nosso que faz rap, a gente já cantou junto e tudo mais, tem música junto, o Peca. E eu falei pro Peca antes, falou, Peca, qualquer coisa a gente faz um freestyle, meu, a gente faz umas rimas lá. Ele, não, eu tô enferrujado. Aí beleza. Quando chegou no dia, o Boni falou, Ney, faz uma rima aí. Aí eu catei e fiz. Aí ele se inspirou. Só que aí já era tarde, né? Foi no final. Foi no final. Cortado o programa. Aí já era, rolou foi no mais. final. Eu falei, na próxima, eu e o Peca vamos fazer no bate-bola aí. Mas já que a gente tá falando de música, ô Márcio, você falou que é do rock. E eu quero saber de vocês, como que a música chegou pra vocês? Como foi esse primeiro contato? Por que o rock? Como é que foi? E já vou falar pra minha audiência que esses caras aqui tocam chofar. E já vou aproveitar Bagulho é louco. pra perguntar de onde surgiu esse instrumento, como é que foi isso? Beleza. É o seguinte, né? A música chegou pra mim, principalmente o rock, na minha infância ainda. Né? Quando eu nasci, os meus pais eram punks. Né? E aí, quando eu nasci, eles acalmaram. Sossegaram e tal, agora com um filho no colo, né? Mas eu cresci ouvindo rock and roll. Tendo como referência os vinis que os meus pais tinham. Então eu ia lá, tinha Iron Maiden, tinha The Clash, tinha algumas coisas, e aí você vai sendo influenciado. Ramones. Nossos pais são as primeiras influências, Pode né? crer. Então você vai ouvindo aquilo, né? E vai gostando, vai apreciando, pegando um estilo, e aí você vai Verdade. crescendo nesse estilo. E o chofar? Então o chofar ele já apareceu muito tempo já depois da minha conversão. Quando, na verdade, eu recebi um chamado de Deus para o meu ministério, quando eu entendi a minha função, a minha identidade no reino, é que ele surgiu para mim como um instrumento profético, como um instrumento a ser ministrado, tocado como louvor e adoração a Deus e como um sinal profético de um chamado, de um despertamento para a igreja. Só para a nossa audiência compreender, se eu não tiver errado, o chofar, lá na Bíblia, nos tempos bíblicos, ele era um instrumento que era usado para convocar a assembleia, para convocar o povo para alguma coisa solene. É isso mesmo? Isso mesmo. Quando Deus ele entrega a Moisés as leis, os mandamentos e estatutos, né, e ele estabelece o culto levítico no deserto, né, através do tabernáculo, ele dá aos sacerdotes um instrumento, uma trombeta. A palavra shofar do hebraico ela significa chifre de carneiro. Certo. Né? Então, eles utilizavam essa trombeta, essa corneta, para algumas convocações, para alguns anúncios,
né? O shofar era tocado, por exemplo, para convocar o povo a se reunir no tabernáculo para celebrar as festas bíblicas. Ele era tocado na festa de Yom Teruah, o sonido de trombetas, que hoje é o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Josué e, na verdade, os levitas, os sacerdotes que iam adiante da arca na tomada de Jericó, tocaram o shofar, as trombetas, para que a muralha ruísse diante do povo de Israel. Então, o shofar, biblicamente, ele tem esse significado. Muito legal. E para você, Julião, como é que foi? Em relação à música? A música. E o shofar também, porque eu sei que você toca. Ó, a música chegou pra mim, mas eu não cheguei pra música. Eu sempre gostei de música, desde moleque. Sempre gostei de música. E eu era meio que eclético, né? Mas o que eu gostava mais mesmo era de reggae. Reggae? Eu gostava de reggae, gosto ainda, né? Ouço uns gospel, um Christafari, uns Hellbot Zion, da hora. Assim, até tentei alguma coisa na música. Um grupo de pagode, juntando a galera ali da rua, a rapaziada da rua. Não deu certo. Mas era road nessa época. Só carregava o instrumento. Depois foi pra época do forró, né? Aquele forró pé de serra. Sim. Aquele universitário. Também foi gerado uma banda. Não deu certo também. Cara, música não é pra mim, não. Gosto muito, mas pra tocar, pra viver dela, esquece. E o shofar? Então, o shofar foi bem depois da minha conversão, quando eu comecei a aprender sobre o shofar, sobre as escrituras, o significado. Aí veio esse interesse de saber tocar. Tive um pouco de dificuldade, né? Para uns é mais fácil, né? Mais fácil. Mas para mim já tive um pouco de dificuldade. Mas com o tempo fui pegando e hoje eu toco. Não toco tão bem quanto o Márcio, mas toco. Que top, que top, que top. Ô, Boni, só fazer mais uma pergunta. Para um cara tocar shofar, vamos dar um exemplo aqui bem claro. Para você começar a tocar umas músicas mais ou menos bem num cavaquinho, eu sei que uns 6 meses de dedicação já resolve. Acho que no violão também. Tocar alguma coisinha, E no shofar? Ele é mais simples, né? Ele para tocá-lo, ele é um instrumento de sopro. Na verdade, é um dos instrumentos que se tem registro mais antigos na história da humanidade. Porque ele não foi estabelecido apenas naquele período do tabernáculo. Ele já era um instrumento usado por pastores, em guerras, né? Tocava-se como um alerta, como uma sirene. Né? Então você toca como se estivesse tocando um instrumento de sopro, fazendo a bocadura, né? Encontrando um lugar certo nos seus lábios, onde você tenha mais facilidade. Né? E aí você aprende os tipos de toques que você consegue e que biblicamente você tem respaldo para isso, porque haviam alguns toques específicos que a Bíblia dá alguns mais detalhes. Agudo, mais grave, outro mais médio. A melodia mesmo. A repiques que tem um significado, então... Certo. Tipo a corneta do quartel, né? Isso. Porque a função é geralmente essa. É verdade. É verdade. Que top. Entendeu? Verdade. É diferente de um trompete, uma flauta, que você um vai sax que tem as notas ali. Sim, que você vai tirar notas ali, não. não. Você consegue tirar tons diferentes e algumas notas, mas você faz isso tudo comprimindo os lábios ou não e com a intensidade do som, do sopro, né? A grosso modo, o nosso shofar é o berrante. Sim. Mas parece ser mais difícil, pô. Você tem que controlar então o seu diafragma ali conforme o que você vai reproduzir. Eu não sei porque o sax é só pra... E tem gente que tem mais facilidade. Tem um o Márcio teve mais facilidade para tocar. Eu já tive mais dificuldade para pegar esse esquema do sopro, E como o todo jeito da instrumento boca. E como todo instrumento é prática. Sim. Verdade. Caraca, muito top, né, mano? Muito. Galera, é o seguinte, você que tá com a gente aí, já conosco aqui nesse bate-papo bacana aqui do Nós por Nós, com o Márcio Freitas aqui e o Julião. Vamos fazer o seguinte, galera, já começa a compartilhar para todos os seus contatos, por favor, tá? E é o seguinte, mete o dedão aí no like, porque cada vez que você mete o dedão no like, os algoritmos aqui da nossa plataforma entendem que isso é um conteúdo relevante e começa a enviar para mais pessoas. Então, para que a gente possa alcançar mais pessoas, a gente conta com o apoio de vocês também, certo? Então, mete o dedão no like e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas aí e edificadas com essas ideias de hoje. Certo, meu parceiro Ney? Com certeza absoluta. Top demais. Deixa eu começar aqui uma ideia aqui, rapidinho. Julião, a gente se conhece já tem uns 2 anos. Uns tempinhos aí. E aí o que acontece? A gente se encontrou mais ou menos há uns
3 anos atrás, 4 anos atrás, antes da pandemia. A gente fez o evento, você tava junto, né? Nesse dia, é que você não vai lembrar do Julião. No JF Bar. O evento eu lembro. Então, o Julião tava Mas eu também não nesse lembro dia. de reggae, então não lembro. Não teve reggae. Teve rock, né? Teve vocês, teve Sim. o samba. O Julião foi lá naquele dia com a esposa dele. Ah. E aí, eu não sabia que ele tinha se convertido também e tal. Né? Foi através da ideia, casado e tal. Agora que você contou, eu lembro sim, que você me apresentou ele. Apresentei? Apresentou. Ah, então firmeza, então aí, tá vendo? Agora eu lembrei disso. Top aí, tá vendo só como é que é? E aí começamos a trocar ideia, sempre falando sobre as coisas de Deus e tal. E aí, ele publicou nesses dias um testemunho de um cara, né? E eu fui acompanhar. A hora que eu cliquei, eu fiquei impressionado, né, com aquele testemunho, porque eu me identifiquei com a história do cara, porque é praticamente aquilo que eu vivi também. Olha que legal. E aí eu liguei pra ele imediatamente e falei, ô Julião, me conecta com esse cara aí, mano, pra gente trazer ele lá no podcast, pra gente poder contar um pouco da história dele. E esse cara nada mais é que o Márcio Freitas. Estamos aí. Aí sim, hein? Entendeu? Então foi nesse movimento todo que a gente chegou até o Márcio. Tem uma curiosidade específica desse testemunho? Ou ele já pode relatar pra nós alguma Então, alguma coisa? eu gostaria que ele falasse sobre a história dele, como é que foi antes, quem ele era, né? Bom, como ele estava na realidade, porque hoje quem ele é, né? Como ele estava, e para que as pessoas, assim, a galera jovem, né, possa entender o que acontece, porque assim, eu acho, né, Márcio, que da década de 90, vamos contar assim, eu vi seu testemunho, tá, mano? Cara, eu fico doido com essas paradas. Legal. Então eu vou acompanhar. Então, eu gostaria que você falasse se há muita diferença, né, daquela época com o tempo de hoje, essa era 2000, né? Com relação a esse Ótima movimento pergunta. e tudo mais. Eu gostaria que você falasse Ótima um pouco pergunta. sobre isso, como é que foi sua história e se há alguma ligação com... com Legal. hoje. Aí depois passa a bola. Mesma pergunta pro Julião também. Legal, vambora. Só me para quando for preciso, porque quando eu começo a falar, não paro não. Seguinte, eu sou de 79. Certo. 79, já tem uma ficha aí. Mesma idade do Ney. E Ô, aí- desculpa aí, Ney. Tamo ali, nós somos próximos. E aí, como eu disse antes, meus pais eram punks, curtiam rock and roll, mas quando do meu nascimento eles sossegaram aquela responsabilidade de trabalhar, sustentar agora, meus pais se casaram, enfim. E como eu contei no meu testemunho, que o Boni assistiu, eu de alguma forma eu fui o primeiro neto de um lado da família, o primeiro filho, o primogênito, né? Então na minha infância eu tive o amor que eu sempre precisei, o cuidado, o carinho dos pais. Você é filho único? Não, tenho uma irmã mais nova. Tá. Tá? E aí, então eu cresci uma infância comum. Quem passou pelos anos 80 e sobreviveu, cara, nada derruba. Anos 80, trash total. Trash total. Né? Carro não tinha cinto de segurança, e a gente andava em tudo quanto é lugar. Eram uns negócios absurdos, tá ligado? Verdade. Aqueles suquinhos que vende em feira, que você comprava só pra brincar com os carrinhos no final. Ninguém sabia o que tinha ali dentro, mas você tomava. Então, assim, os que passou da década de 80 e sobreviveram, Verdade. nada Tem mais alguém da abala. década de 80 aí? Coloca aí pra nós aí. Eu sou dessa época aí. Coloca aí. Que E vai se ser tiver da... alguma coisa bizarra dessa conta época, também. compartilha aí também, porque o que o Márcio tá falando é verdade. Né? É. E aí, uma infância tranquila, né? Bom aluno e tal. Só que todos nós passamos por um momento em que você precisa se encontrar. Certo. Em alguma tribo, em algum grupo, você está à procura de identidade. Certo. Você quer ser alguém. Você tem algumas informações que você recebe da sua família, de pais, tios, avós, dependendo principalmente da etnia, da sua ancestralidade, né? Os orientais, eles transmitem muito mais esse sentimento, bagagem, essa né? ideia. Mas você tem aquilo, mas você ainda precisa se encontrar como indivíduo e você vai atrás, você vai à procura. E aí, o mundo te oferece várias opções. A verdade é essa. E aí você vai se identificando e você vai buscando referências e você vai procurando um grupo em que você se sinta bem. Então, com ainda muito novo, acho que na época na 5ª série, se não me engano, mas na época, eu falo 5ª série, hoje a molecada está muito mais, infelizmente, nesse sentido, muito mais avançada. Mas pra época, 5ª série você era muito criança ainda. Uhum. Né? Então, começou aquela ideia de cabular, para ir pro boteco, tomar um rabo de galo, tomar um bombeirinho, jogar uma sinuca.
Aquela questão da emoção do perigo. Minha mãe ainda trabalhava na escola onde eu Quinta estudava. série, Olha você que tinha loucura. Você tinha 11 anos. 11 11 anos. isso, 11, 12 anos. Minha mãe trabalhava na mesma escola que eu estudei minha vida inteira. Nossa. Trabalha até hoje, ela tá para se aposentar. Mãe, beijo. Aí eu cabulava pra ir num bar, na rua da escola. Cara. Olha que loucura. Pra jogar uma sinuca, tal, um bilhar, ficar tomando uns... O dono do bar vendia pra você. Aham. Tá ligado? Entendeu? É isso que eu tava Bizarro, pensando. Não aqui. precisava nem pedir identidade nem nada. Você olhava pra cara, nem bigode tinha direito. O Márcio atravessando a rua, o cara já catava um rabo de galo. Olha que loucura. Né? Caraca. E tudo começou assim. Só que tem uma verdade, um abismo chama outro abismo. E você sempre vai querer mais. Porque aquilo que você, a princípio, se te satisfazia, passa a não mais te satisfazer. Então você começa a descobrir. Márcio, posso só Claro. fazer uma pergunta aí? Claro, Porque claro. assim, você lembra qual que foi o gatilho? O que te levou a cabular a aula e beber? Então, parece ser uma coisa tão boba hoje em dia, né? Infelizmente. Mas é essa questão realmente de fazer parte de uma tribo. Ser fazer aceito. parte de um grupo. Ser aceito. Você tá junto, o pessoal fala. Sempre tem um que vai falar, vamos. Sempre tem aquele que isqueira e os outros falam, vamos. Abraça a ideia Sabe o que eu... e vai. Desculpa te interromper, Márcio, mas Não, que isso, bora. o que é legal é que, assim, você falou que você era o primeiro filho, né? A sua irmã já era nascida nessa época, não? Já. Já? Nós temos 4 anos de diferença. Você se sentiu de alguma forma, com essa idade, rejeitado por alguém, de alguma forma, assim, não sei? Não. Ou pelas pessoas mesmo? Se era um cara que... Porque tem muito disso, né? Hoje se fala bullying, né? Uhum. Mas na época não, Nem rolava. né, nem existia essa parada. Não. Tinha essa parada? Já chegou a acontecer com você? Por isso que você procurou? Não, isso que é muito doido. As pessoas acham que você enveredar por um caminho ruim tem por trás disso algum motivo escuso, algum problema, algum trauma, mas Certo. você não precisa de nada disso Olha que top. para fazer escolhas ruins. Uhum. Não. Verdade. Basta você estar em um determinado lugar, em um determinado ambiente, próximo de algumas pessoas, e lhe ser oferecido, e uma oportunidade aparecer. A decisão é sempre da pessoa, independente. Porque eu conheço pessoas que tiveram uma infância talvez mais difícil do que a minha e que não enveredaram pelo mesmo caminho Sim. que eu enveredei. Verdade. Né? Eu não gosto de... Pode ocorrer, claro. Nós sabemos que traumas geram escolhas e decisões erradas, mas no meu caso não. Porque eu quis. Porque quis ser aceito, porque quis curtir, porque quis. Pronto. A escolha... E isso é um fato importante. Você assumir os seus erros, as suas escolhas. Né? E foi porque eu realmente escolhi. Então eu enveredei por esse caminho. E aí um abismo chama o outro. Um abismo chama Quando outro você abismo. percebeu que você estava num abismo? Eu quero falar isso rapidinho para nossa audiência, porque assim, eu vejo muitos adolescentes, sobretudo no meu bairro. Moleque novo mesmo, usando droga. Aí você vai ver qual é o rolê, é a mesma ideia de ser aceito. Tem alguns lá que tem uma família toda destruída, também entendo. Mas tem gente que tem uma família bem estruturada e envereda pelo mesmo caminho, e muito novo. O que eu quero dizer, a minha pergunta foi essa, quando você percebeu que está num abismo? Porque eles não percebem isso, não percebem. E tem escolhas na sua adolescência que vai refletir para a sua vida toda. Certo. Essa é a questão. Sim. Quando você percebeu que era um abismo? Eu acredito que você só percebe que está num abismo quando você alcança o fundo do poço. Por quê? Com 12 anos eu comecei nessa pegada de bebida, de destilados, bebidas fortes já. E aí, como eu disse, um abismo chama outro abismo, depois você começa a beber mais, e aí você começa a fumar cigarro, e aí você Cigarro, começa, porque é uma droga lícita, mas é uma droga, que causa dano, né? E a porta de entrada, assim, Enfim, o álcool, enfim. né? E aí eu fui enveredando nesse caminho muito rápido, a ponto de estar usando maconha, cocaína, crack, merla e tantas outras drogas aí que nem vale a pena citar, para não incentivar de qualquer meio que seja, né? E enquanto você está caindo no poço, né, eu costumo explicar dessa maneira, você vai tentando se agarrar. Você está num poço, te jogaram, você pulou num poço, né? Porque nesse caso ninguém joga, a pessoa que escolhe se jogar. Pode crer. Você se joga nesse poço e você vai caindo.
Enquanto você está caindo, o desespero faz com que você tente se agarrar no que tiver pela frente. Você vai tentando se agarrar para tentar parar aquela queda. Mas é impossível. A velocidade, a queda vai fazendo com que você alcance cada vez mais. E eu costumo dizer que você só consegue entender a sua real condição quando você cai, quando você chega no fundo do poço. Qual foi seu fundo do poço? E já quero emendar também uma pergunta pro Julião. Se o Julião fez mais ou menos o mesmo rolê que o Márcio. É mais ou menos o mesmo rolê? Tá. Mais ou menos. Então, O qual fundo foi do o fundo poço do foi poço? o seguinte. Isso já era o ano de 97. Eu já estava sem trabalhar, completamente viciado, a ponto assim de levantar com a necessidade de usar algum tipo de droga, ou bebida, ou o que quer que seja. Eu não conseguia ficar horas careta, não dava. Tipo abstinência, essas Abstinência. paradas. Tinha 17 anos, era mais ou menos isso? 17 para 18 anos. E aí, graças a Deus, a minha mãe, minha irmã e alguns familiares já haviam entregado a sua vida a Jesus e oravam por mim, intercediam por mim. E eu estava já vivendo assim, levantava cedo de manhã, skate debaixo do braço, rua. Zoava o dia inteiro, chegava de madrugada em casa, dormia. Nossa, Uma rotina. Mano. Uma rotina louca dessa. Né? Era um período em que eu já tinha um pé de maconha plantado em casa, já tinha aparecido na televisão umas 2 vezes, Ô, louco. numas loucura. Então, muito magro, tem 1,87 m, eu pesava acho que se 70 quilos era muito. Nossa. Acabado. Só que quando você está vivendo essa loucura, pra você, no seu psique, você tá pleno, né? Você não tá dando goela nenhuma, ninguém sabe do seu rolê. Pode crer. As pessoas atravessam a rua quando te veem, mas não, ninguém tá sabendo. Pra você tá conseguindo disfarçar legal. E aí, Mó chavão. Pra caramba. entendeu? Pode crer. E Deus usou a própria droga pra me levar a essa consciência. Caraca, como que foi isso? Resumindo, eu estava muito tempo já desempregado e um irmão em Cristo, na época, eu não estava na igreja ainda, mas da igreja que minha mãe frequentava, arrumou um serviço para mim, uma oportunidade de emprego no antigo Walmart lá em Osasco. Ó, tá praticamente certo, vai lá. A minha aparência não ajudava muito, por causa da condição em que eu estava. Cheguei lá, consegui desenvolver alguma coisa e eu precisava voltar e entrar em contato 6 horas da tarde para fechar o emprego. Como todo bom viciado, na expectativa de conseguir trabalhar, cheguei para uma amiga e falei, pô, consegui um trampo. Então vamos fumar para comemorar. Eita. E como é de conhecimento geral, todo maconheiro tem a memória fraca. Né? Você esqueceu. Perdi o trampo. Nossa, mano. Mas, às vezes, as coisas mais loucas são as maneiras que Deus escolhe para nos salvar e nos dar um momento de lucidez. Porque foi por causa disso que uma revolta, um sentimento me invadiu. Eu cheguei em casa, peguei o meu ídolo, que era o pé de maconha que eu tinha, quebrei, catei uma quantidade de droga que eu tinha guardada, joguei fora, quebrei o cachimbo que eu tinha feito, parei na mesa da cozinha, minha mãe comigo ali, e isso eu nem lembrava. Ela foi me contar depois de um tempo. Ela disse que na mesa eu disse assim, eu não aguento mais essa vida que eu tô levando. Caramba, meu. Preciso ir para a igreja. Domingo vou na igreja com a senhora. E aí, era o que precisava para Deus me encontrar. Caramba. É muito impressionante. Muito. E um adendo, antes até de passar pro Júlio, eu fui num domingo na igreja, nunca tinha entrado numa igreja cristã, protestante. Isso seus pais já sendo cristãos. Minha mãe. Sua mãe. Sou minha mãe. Legal, gostei. Camiseta de banda, fui com a camiseta do Nirvana. Eu era grunge, tal. Magro, acabado. Era a melhor roupinha que eu tinha, tal. Cheguei lá, achei tudo meio estranho e tal. Beleza. A semana passou e tinha uma festa pra ir, que já tinha pago, eu ia tomar ácido, LSD. E aí minha mãe insistiu, não, vamos pro culto de novo. Eu falei, não, tenho que ir pra festa, tenho que tomar um ácido e tal. Fui pro culto novamente, naquele domingo Deus falou comigo. Eu era o único visitante. Ah, você não foi pra festa? Não fui, desisti.
muito jejum e oração. Minha mãe deve ter orado muito por mim naquela semana. Caraca, que já tava combinado Tava pago, já. tava tudo no esquema. Nossa, Não fui. mano. Fui pro culto novamente. Naquela noite Deus falou comigo. Entreguei minha vida para Jesus naquela noite. Caraca. Voltei para casa. A partir de então não usei mais droga. São 25 anos esse ano. Uau, Sem uma crise de abstinência. uau. Sem nenhuma recaída. Desde então eu nunca mais me droguei, nem bebida alcoólica, absolutamente nada. Porque a Bíblia é bem clara, ela diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Caraca, Verdade. que top. Você lembra, Glória a Deus. você lembra de algo que aconteceu no dia, no culto? Alguma palavra, alguma mensagem, não sei, que de repente possa ter gerado em você esse amor por Cristo, ou sei lá? A Bíblia Você deixa lembra de alguma clara coisa? dizendo que não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Certo. Não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu. E Ele escolhe as coisas loucas para confundir as que se acham sábias. E as que não são, para confundir as que acham que são. Então eu entendo que a minha escolha é porque eu era literalmente um nada. A coisa mais louca que tinha ali naquela noite, naquele culto, era eu. O mais improvável ali era eu. Verdade. Então, por graça, é interessante, eu não consigo me lembrar Graça, da mano. mensagem em si. Mas você Mas eu fui sabia que tocado era- de uma maneira que, quando o pastor fez o convite, né, para que os que ali estivessem, quisessem entregar a sua vida a Cristo, num piscar de olhos eu estava sentado e no outro eu estava de pé, em frente ao altar, com o microfone na minha boca, Fazendo a declaração. fazendo a declaração de fé, confessando Jesus como meu único e suficiente Caraca, Senhor e velho, é muito Salvador. louco Mano, isso. que testemunho É potente, louco, cara. não, é muito louco. E o interessante é que, normalmente, quando você faz algum tipo de trabalho, a gente conhece algumas pessoas, né? A primeira coisa que é oferecida a essa galera que tem problema com, né, com vício é que ela precisa se internar, Sim. né, para uma clínica de recuperação e tal. E que, sim, é muito bom, mas tem casos que é muito de Deus, cara, né? Que nem você não precisou. Eu passar tive por muitos nenhum- amigos que foram internados, Certo. que entram e saem Entra de e sai. clínicas, né? Uns que frequentaram clínicas e deu certo para eles. Eu digo que o problema e o segredo não é nem a clínica ou o meio que vai ser utilizado. É o momento de lucidez, uma oportunidade que é dado ao dependente, que Momento o de próprio Deus dá. lucidez. Que o próprio Deus dá. Momento de lucidez. Né? Que faz com que você consiga olhar para si mesmo E por uma perceber. outra perspectiva, pelo prisma de Deus. Você deixa de olhar pelo seu prisma, pelos seus ideais, né, que estavam ok para mim, era tudo ótimo. Cara, maconha é um negócio natural. Foi Deus que criou a maconha. Então, né? Legal. E eu não sou viciado, eu sou usuário. Eu acho engraçado esse argumento. Essa era a minha fala. Assim, porque eu às vezes escuto pessoas falando assim, natural, foi Deus que fez. Ah, Deus também fez o tubarão e o jacaré. Tem coragem de ficar perto? Tá ligado? O homem que dá um destino diferente Não para aquilo é? que Deus criou. E você, Julião, como é que foi, mano? O meu começo com as drogas? Cara, o meu não foi nem mais por aceitação, porque eu vivia num tempo onde que eu conseguia me incluir facilmente qualquer tipo de roda. Eu tinha essa facilidade, vivia em grupos de naquela época molecada, né, rapaziada, que facilmente me incluía. Ou tava na rua Santa Catarina, ou tava na rua Rio Grande do Sul. Sempre no Tava- bolinho. Tava sempre. É questão mais de me achar homem antes da hora, acho que foi, mano. Cara, Ser malandro antes da hora. deixa eu interromper só um pouquinho. Porque o meu irmão André, eu tenho essa percepção também. Alô, André! Mas eu e o André, a gente tem isso desde sempre, tá? Desde sempre. Eu não preciso fumar um cigarro. Eu não preciso beber nada. E a gente nunca bebeu nem fumou. Aham. Desde sempre. Porque a gente achava o cúmulo o cara colocar um cigarro, não sabia nem segurar a parada pra mostrar pros outros que ele era maduro. Isso mesmo. E aquilo pra nós era o cúmulo. É isso que você falou, enfim. E foi nessa, Verdade, boa colocação. nessa linha, assim. Pô, os caras que eu ando, que já usava, os caras meio que tinham esse negócio de malandragem. Uhum. Pô, Descolado. vou entrar nessa também, quero ser malandro, quero ser... O suco de o fruta. suco de fruta. Isso mesmo. Vou, Essa pegada, essa vou pegada. sair. Comecei a me envolver, comecei pela cocaína. Fui nem pra maconha. Já começou 1000 graus. Foi pela cocaína. E, ó,
Como Júlio, eu comecei na cocaína. Eita, pleura. Olha que loucura, nem sabia disso. Não, Eu comecei pelo Corinthians, mano. Ah, Até então, hoje. então foi pior de todas, cara, esse aqui. Corinthians. Hã? Foi pior de todas, então. Mas tamo aí, tá ligado? Tamo aí. Então, aí eu comecei pela cocaína, gostei e fui me envolvendo cada vez mais pela cocaína. Usei maconha, só as... Só uma interrupção rapidinha. Com quantos anos? Cara, eu tinha uns 15, 16, Muito por aí, novo, cara. muito novo. Novão. Fala aí, novo. Aí comecei a experimentar maconha também e fiquei nas duas. Droga, assim. Quando Bebia tinha também, uma, bebia era outra. muito. Bebia muito também. Ô, Juliano, você também tinha um cara de chavão que nem o Márcio? O pessoal, você saia na rua, o pessoal, ixi, aquele ali é... Ai, é o Cara, eu morava em prédio, Coab. Às vezes, quando eu comecei a usar droga, seu comportamento muda, a sua postura muda. Chavão, eu era verdade. moleque, Era chavão. era moleque gente boa no prédio, mas depois as vizinhas já tinham medo. Já não falava... É, verdade. As vizinhas já tinham medo. Falava, ô, filho, não anda com esse aí não. Deixa eu falar uma coisa Entendeu? aqui pra minha adolescente. Eu fui professor da escola dominical durante muito tempo, dos adolescentes. E essa informação que você trouxe é muito boa. Às vezes, eu conheço pessoas, moleque novo, criado na raspinha da maçã, tinha tudo, certo? E de repente começou a usar um negocinho, aí ficou chavão. Aí já começou a falar uma gíria 1000 graus, não sei o que, pai, pum. E as pessoas de bem se afastou dele, mas na cabeça dele, ele tá impondo respeito e tal. E não é. Por favor, eu só quero ilustrar dessa maneira, Isso. porque não é, meu chapa. Fala aí, Julião. Aí eu comecei a me envolver demais. Aí comecei a dar tinha uns rolês, tinha as baladas, tinha uns reggae, tinha uns pagode, tinha uns berró, né? Tinha vários rolês e eu usava mais cocaína. Eu gostava mais de cocaína. Naquela época eu gostava mais de cocaína. A maconha era... eu não gostava de ficar em como é que fala? Mocó. Você falava Mocosado. mocozinha. Explico. Não gostava. O maconha era, ou era num rolê de reggae, ou era na praia, ou era num sítio. Eu gostava de cocaína porque a cocaína te... Deixa ligadão, né? Te manter acordado. À noite, nos rolês, virava à noite. E eu fui me vivendo demais, até o ponto de chegar e estar usando sozinho. Ixi, mano. Naquela época era papel, hoje é pino, né? Hoje tá evoluindo, né, o negócio. Ou não. Ou não, né? Aí era papel, eu vi que eu tava numa situação que tava cheirando sozinho. Antes era só na companhia de, vamos fazer um rateio, No rolê. 5 de cada, vamos comprar e tal. Aí eu já tava usando, eu tava comprando 5. Ia lá pra casa, ó que nóia. Ia pra casa, usava os 5 papel e ficava lá jogando a noite inteira, mano. Entendeu? Aí eu vi que a situação já tava meio cabulosa. Eu falei, vai ficar... E a sua família? Ninguém sabia, cara. Ninguém sabia? Ninguém, só soube quando eu me converti e eu abri pra todos. Caraca. Não, ninguém sabia. O meu irmão sabia, o mais novo, e que hoje, infelizmente, tá nas drogas. O Qui. O Boni conhece ele. Ele sabia. Então, um esconde segredo do outro, porque também usava. Então, mas meus pais não sabiam, né? Sabia da bebida, que eu bebia. Mas nunca dei trabalho, cara. Nunca dei trabalho pros meus pais em questão de bebida e droga. Eu bebia, tinha vez que eu bebia, enchia a cara. À noite virava. Chegava de manhã, parecia que na hora que eu colocava a chave na porta ficava bom. Caramba. Eu ficava mano. bom, cara. Eu tinha até uma tática pra eles não perceber. Eu ia lá, tirava a roupa, me colocava uma samba canção, escovava o dente pra falar que tá tudo bem. Mas não, tava bem louco, tava bêbado. Tava bêbado. E não soube. Olha, eu vou falar um negócio aqui rapidinho. De maneira alguma, rapaziada. Pô, tem uma galera aqui também, gente, ó. Mandem perguntas. Mas eu quero falar uma parada aqui. Já te mando os abraços pra vocês aí, galera. É. Continua com a gente aí. Mas assim, de maneira alguma eu vou fazer apologia às drogas. De maneira alguma, eu sou contra todas. Todas eu sou contra. Sobretudo o álcool, cara. O álcool. Eu vou falar assim porque o meu pai bebeu pra caramba e deu uns trabalhos nervosos assim, cara. Eu queria que... Provavelmente, pai, você tá me assistindo. A sua visão é uma. Mas nós, como filhos, foi osso, cara. Uns trabalhos assim que a gente não precisava passar por aquilo. Então a droga pior, na minha concepção, é o álcool. Entendi. E pra vocês? É que o álcool, ele tá no horário nobre da televisão. Ai, Tem mais audiência.
entende? Ele tá naquela novelinha, no filme o cara descolado bebe, é sinônimo de celebração, aquela questão cultural, né, de alguns pais, não sei se hoje em dia ainda rola, mas deve acontecer, pegar a chupetinha, molhar na cerveja pra dar na boca da criança. Patrocina o camarote, tá ligado? Entendeu? Muito Verdade. dinheiro. E um dinheiro lícito. Porque é uma droga legalizada. É uma droga legalizada. Mata tanto quanto, ou talvez até mais. Só que Mais, com certeza. demora mais Mais. tempo, né? Para É. que os sintomas e o malefício que ele causa surgirem. Do que uma droga ilícita, que na questão de violência e tudo mais. Eu Mas digo é uma mais- porta de entrada. É verdade, eu digo mais porque quando a gente coloca... O meu pai quase foi morto algumas vezes por causa de briga de Briga de boteco, bar. porque estava bêbado. Sabe? Que Coisas loucura. assim. E fora as de trânsito. Quantas pessoas não morrem? Pessoas de bem. Pessoas de bem morrem Sim. porque o motorista bêbado invadiu a contramão. Ou Sabe? atropelou alguém e tal, tá familiar. Sabe? Então afeta muito mais. Eu acho que na minha família, particularmente, nenhum dos meus irmãos assim bebe, tá ligado? A gente pegou um trauma, uma repulsa por causa do álcool e por causa do meu pai. destruição no lar, né, cara? Na família, que causa. Traumas Pra que são caramba, meu. traumas que são Caramba, você é gerados. louco. É. Galera, deixa eu mandar uns abraços aqui, aproveitando então, galera, né? A galera tá aqui com a gente, aqui dando audiência, né? Graças a Deus, Deus abençoe. Tá aqui a Pamela Andrade, Deus abençoe, Pamela, seja bem-vinda. Tá a Lilian dos Reis Leite, tá também a Jurema Freitas, Lilian Ricardo, Lilian dos Reis, falou assim, ó, que suco sobrevivi. Tá, é da década de 80. Ó, a Rebeca dos Reis também fala que é a paz, irmãos. Beijo, filha. Minha Pastor Mauro Fernandes. Alô, Pastor Mauro, Deus abençoe, pastor. Tamo junto. Ari Osmar Matias. Oi, ó. Ó quem tá aí, ó. meu Seu irmão, pai. o Bá. Não, seu irmão, né? Verdade. O Bá é o Bá. Quando fala Ari, né? É Bá. a Ô, Bá, identidade secreta. você precisa voltar, hein? Tá a Brenda Reis aqui também. Deixa eu ver quem mais aqui. A Cati Reis. E é isso, galera. Um abraço, um salve pra todos vocês aí. Continue com a gente. E, ó, não deixe de apertar ali no like, hein, galera. Ó, deixa um like lá. Aperta lá o like, pelo amor de Deus, e nos ajuda aí a alcançar mais pessoas, hein? Eu vou mandar um salve também aqui, porque eu falei pra ele, ó, a gente vai estar ao vivo, assistir lá, vou mandar um salve pra você. Pro Ademilton, é meu amigo, o Boy, que eu conheço ele como Boy. Às vezes esse cara tem a identidade secreta, que é o nome dele, eu não sei se é o nome real. Então, um salve pro Boy. Porque o Boy falou assim, ô Ney, aquele dia eu dei um salve pra você, as músicas novas, os clipes e tal. Eu falei, ó, mano, a gente tá escrevendo os negócios, mas eu tenho um podcast lá com meus camaradas lá, mano. Assiste lá, então eu vou mandar um salve pra você, Boy, firmeza total, e pro meu pai. O meu pai tá lá em Natal. Meu pai falou, filho, manda um salve lá pra mim, meu. Falei, pai, inscreve lá e comenta alguma coisa. Ele falou, eu não sei, filho, fazer essas coisas. Então, meu pai e minha mãe, beijo, Tomé e Ariete, tamo junto. Um abraço. E, inclusive, a Bina tava semana passada, mandou um salve lá. Minha prima mandou um salve aqui e eu falei que era do Peca. Ô, Peca, sua prima tá aqui. Ele, não tem prima Lenilde. Aí eu... Ixi, minha minha prima. Minha prima, que eu conheço ela como Bina. E não sabia. Mas é isso. Ô, galera, então é o seguinte. Aí, então, todo esse processo, né, de envolvimento, né, com entorpecentes e tal. E aí, chegou ao fundo do poço, conheceu que estava dentro do abismo e precisava, né, dessa libertação. Sim. Conheceu Jesus, foi numa igreja, teve a vida transformada. Julião também, né, Julião? Mais ou menos como é que foi essa... Ah, então, a minha já não foi uma questão da conversão. Foi por força de vontade, cara. Porque assim, que eu vi que tava viciado praticamente. 5 papel por dia e tal. Eu falei, eu tenho que parar com essa vida. Tem que parar, senão eu vou me afundar. Tinha o quê? Uns 19 para 20 anos, mais ou menos. Caramba, novo também, meu. Novo, daí eu peguei, cara, vou parar de usar droga. Eu fumava cigarro também, vou parar de usar droga. Parei, do nada, parei. Mas só não vou parar de usar droga, mano. Não quero mais ver essa vida de loucura. Vou parar de fumar e beber também. De geral. Vou ficar em casa. Primeiro você quis parar de... Né, Parar. com tudo. Isso, viver outra vida. Certo. Fora daquela realidade que eu vivia.
Você já cria em Jesus? Não, mas eu tinha uma irmã. Então? Eu tenho uma irmã que já orava por mim, cara. Amém. Minha irmã já era- Olha a árvore boa Mais dos uma, frutos. né? Mas da igreja Mais em- uma história de em de Sejec, intercessão, a né? Sônia, se ela estiver assistindo, porque nós mandamos o link pra ela. Tem a Suelen e a Irani aqui. Eu aqui, rapaz. Glória a Deus, Pode cara. ser que ela veja Ricardo. depois, então. É. Obrigado, Sônia. Então, aí eu falei assim, vou parar. Parei. Mas pra mim parar com tudo, eu tenho que me afastar da onde que tem. Certo. Das amizades, das ruas, dos becos, onde ficava à noite. Verdade. Então tem que parar de frequentar. Parei de frequentar. Aí que eu falei, cara, eu preciso trabalhar, preciso. Eu até trabalhava, mas não parava emprego. Uhum. Né? Porque eu queria curtir. À noite e tal. Aí veio seguindo. Parei, aí comecei, arranjei um empreguinho. Aí nisso que eu arranjei um empreguinho, aí já eu tive um contato com a minha noiva, a minha esposa, né? Eu tive um contato com ela, ela era convertida, mas ela nunca me chamou para ir para a igreja. Uhum. Comecei a nos relacionar, mas nunca assim ela me chamou para ir para a igreja. Então, ninguém pode falar assim, foi a Pamela. Ela tá, Tá aí. aqui no ar. Já orava também, Pamela? Conta aí pra nós aí. Não, é sério, é bom falar, né? Sim. É. Aí tive contato com ela, tem um amigo, um casal de amigos em comum nosso que você conhece, é o David, irmão do Biroba, Ah, sim. casado com a Joyce. Sim, Ele sim. me convidou para ir para a igreja. Esse apelido Miroba. Tinha um diretor nosso, acho que era José Miro o nome dele, nós chamava ele de Miroba. O irmão do Biroba, ele convidou, cara, pô, vamos para a igreja? Falei, sim, cara, eu tô mudando de vida, por que não? Quero experimentar algo novo. Fui. Comecei a frequentar a igreja, Mensagem do Amor de Deus. Certo. Depois que eu comecei a frequentar a cela, eu falei assim, cara, É isso. É isso. Glória a Deus. Você achou mano. completo É ali. isso, e comecei a frequentar, sendo ministrado. Aí já a minha esposa já não queria namorar comigo, porque eu já era um cara da rua, ela tinha a visão daquelas meninas de igreja, queria filho de pastor, né? Uhum. Pra ela, almejava filho de pastor, ela era muito cristã, ela é muito cristão. Desde quando se converteu, ela realmente... Ela é filha de pastor? Não, ela queria, Ah, tá. para um cara... futuro, um Sim. filho de pastor. Eu tava chegando na rua do mundo drogado. Ela queria um Moisés e chegou Então, gadareno. assim, Chegou o no gadareno. começo foi uma luta, assim. Desculpa. Mas é isso mesmo. Mas se converteu e foi liberto. E no Aleluia. começo assim. Então foi acontecendo e graças a Deus, cara. Através dessa minha força de vontade Uhum. e depois na sequência eu conhecer Sim, conhecer uma coisa somando a Jesus, as pessoas que foram se achegando, a amizade mudou, né? No mundo era uma amizade, agora era outra, bem melhor. Certo. A galera se afastou de você quando percebeu que você tava num outro Sim, caminho sim. e tal. Ou Uns se você se afastaram. afastou da galera. Como é que foi? Sim, uns se afastaram e outros eu me afastei. Certo. Se afastaram. Quando você Faz não tinha sentido. mais nada para oferecer, tudo saiu fora. Automático. Entendi. Ó, a Automático. Pamela falando, no início eu não acreditava na mudança dele, devido à vida doida que ele levava. É, Mas foi convencendo aos poucos. Glória a Deus, foi. viu, Pamela? E alguém que já orava, que já intercedia, isso é muito importante, né? A gente fala assim, né, galera? Não sei como é que tá a nossa audiência hoje aqui, porque sempre, aqui é assim, ô Júlio e Márcio, a gente tem uma galera que é uma galera que expressa a sua fé mediante Jesus Cristo, e tem uma galera que é de outras denominações, né? E pra gente é indiferente, né? Somos todos com filhos de certeza. Deus. Então, às vezes, a galera não entende o nosso, algumas linguagens que a gente Sim. fala. Então a gente aperta a tecla SAP aqui, ó, puf, e aí o Ney traduz de uma forma tradutor. mais É, clara. não, mas a pra gente galera costuma falar de uma entender. linguagem simples mesmo. Mas você Entendeu? pode expressar de qualquer maneira. Mas eu tenho uma pergunta. Fala Claro, sobre claro. intercessão. Eu tô falando isso só pra falar sobre intercessão. O que é intercessão? E eu gostaria de apertar a tecla SAP agora pra que Ah, você intercessão, fala, entendeu? mano. Intercessão. Sobre isso. Basicamente, é quando você se coloca na linha de fogo para proteger alguém. Imagina uma guerra e você tem um escudo. Então, quando você entra na frente de alguém para proteger, isso é uma intercessão. Só que espiritualmente falando, é quando você se dispõe a orar uma guerra espiritual, então no caso, por determinada pessoa. É o escudo da fé. Top. É isso. É isso. Pra quem não entendeu, essa é a ideia. Tá bom? Então, com certeza, você aí, eu aqui, tem alguém que tá sempre intercedendo pelas nossas vidas. Você não sabe às vezes, né? Pode ficar sabendo lá na frente, mas sempre tem alguém, pode ter Tem certeza alguém. disso. E a Pamela tá falando aqui que foi o próprio Deus que atraiu o Julião para ele, né? Para Deus. Isso mesmo. E fez um novo para ela. E aí, com o Muito tempo, legal. com o tempo do conhecimento,
da palavra, tudo, eu entendi o porquê eu me envolvi em coisas erradas. E foi muita coisa errada. É que a gente não tem tempo pra falar. Temos sim, Julião, pode falar. Tem? Julião, você era chapa quente? Oi? Você era chapa Cara, eu quente? só não cheguei a roubar aqui, já fui convidado a roubar. Já me convidei pra traficar, só que o cara não deixou eu traficar pela amizade. Olha só que coisa, mano. Eu já fui. Caramba, mano. Eu vivi uma vida meio que não cara, quem tá nessa. É muito bom a gente falar sobre isso. É que assim, tem duas vertentes, né? Tem uma galera que vai falar, não, isso aí tem nada a ver, pá, porque eu já faço e nunca precisei parar, me dou bem e tal. Mas chega uma hora que a conta chega, mano. E essa que é a ideia que a gente... Uma vez eu tava num show, mano. Eu tava num show e aí eu fui no banheiro. É, isso mesmo. E quando eu tava saindo, eu vi um menininho, um moleque, 15 anos, 16, sei lá, moleque novo. Não, mano, aqui aguenta beber, vocês não aguentam beber, aqui o fígado é bom. Aí eu pensei comigo, se você continuar nessa rotina, meu chapa, eu não falei com o menino, lógico. Porque na cabeça deles também é o único órgão que se regenera. É o fígado. E aqui aguenta. Continuando essa sua batida aí, daqui a 20 anos nós troca ideia. Sim. Será que vai ser isso, meu chapa? Nem ferrando. E Ney, é o seguinte, né? Nós estamos aqui, o Júlio e eu, graças a Deus, Deus nos tirou em momento oportuno, mas a realidade não é sempre assim, não. Não. Sabe o que é legal, Márcio? É que assim, tanto você quanto o Júlio, os dois tiveram a virada de chave sem ninguém cobrar, sem ninguém falar, olha, isso é do capeta, isso aí é pecado. Deus atraiu, né? Assim, Você entendeu? é. Vocês tiveram a... Entendeu, mano? Aí que eu tava falando, aí depois dos tempos, assim, sendo ministrado e conhecendo a palavra, eu vi que o meu caso, eu entrei nessa pela questão da falta de paternidade, cara. Meu pai, tinha pai, meu pai Sim. hoje é falecido, mas eu tinha pai e Tinha mãe. convivência. Tinha convivência. Eu tinha meu pai e minha mãe, só que, cara, família humilde, meu pai era funcionário público no Hospital das Clínicas e minha mãe também, só que setores, minha mãe rouparia e meu pai no auxiliar de arquivo. Era baixo, assim. E eles lutavam demais pra manter a gente, né, mano? É assim que, irmão? Eu entendi o que você tá falando, mano. Então, Que louco. Então era o dia inteiro trabalhando, saía, chegava em casa, não tinha tempo pra nós, não trocava uma ideia, não aconselhava. Eu fui buscar isso Fora. na rua, cara. Essa falta. Uma referência, Essa né? falta eu fui buscar na rua. buscar uma referência com na o rua. pessoal, com a galera, entendeu? Eu fui buscar isso. Hoje eu entendi o porquê, entendeu? Fui até ministrado com o tempo, né? Pelo meu líder aqui, em relação a isso. Fui liberto, graças a Deus. Não tive rancor, nem mágoa com o meu pai. Eu até entendo o caso dele, porque ele já vinha com esse trauma, uma maldição hereditária praticamente. Sim. Porque ele foi rejeitado, meu pai. Né? Dos 3 irmãos, foi rejeitado. De onde que ele é? Meu pai? É. Ele era de capital mesmo, São Paulo. Ele era paulista. Ele era paulista. Ele nasceu ali na região de Ferreira, perto Taboão da Serra, ali, Mas Zona é Sul. loucura, né? Você vai reproduzindo o que você Sim. recebe. Sim. Aí meu pai, Automático. ele não tinha essa coisa de como Chamar fala? pra trocar uma Carinho, ideia. de dar amor, de dar afeto. Relacionamento, né? Ou do jeito Exato. que ele fazia, Relacionamento. não era o Ele achava que ser pai era Bancar trazer a casa. comida e a roupa. Não Trazer era a assim. provisão. Mas eu entendi porque ele Já tinha isso de antes, né? ele não teve isso. Aham. Então ele não conseguiu passar para mim, para os meus irmãos. Então eu fui buscar isso no mundo, cara. Deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, porque eu assisti um documentário esses dias da Viola Davis sendo entrevistada pela Oprah. Tá lá no Amazon. Dá uma assistida lá que vocês vão gostar. Ela falando de um livro e tal. E a história dela parece um pouco com a sua, nesse aspecto. E ela só percebeu o quanto o pai dela a amava, porque nunca teve eu te amo, filha. Nunca teve. Mas... E fora os traumas que ele já tinha causado nela. Porque o jeito que ele tinha recebido foi o que ele transmitiu. passou. Violento e o caramba. E eu achei interessante que ela fala assim, que lá na velhice, às vezes ela andava de carro com ele, ela dirigindo, aí ela estacionava, aí ele falava, nossa filha, você é muito boa, hein? Sua baliza ficou ótima. Aquilo era a maneira dele falar, eu te amo, filha.
estou orgulhoso de você. Então, às vezes, os pais não têm essa verbalização tão clara. Nossa, que forte isso. Muito, cara, e provavelmente seu pai era. Era assim, ó, eu gostava muito de futebol. Meu sonho era ser jogador. E qual time você torce? Sério, tem que falar? Claro, São porque Paulo. você... Mas nós estamos trabalhando isso na vida dele. Amém, amém. porque ele falou assim... E veio falar É que a situação tá boa, né, mano? Então, assim, mas a gente pra- tá trabalhando com isso, deixa eu- ministrando, orando bastante. Então, assim. Não leve isso em consideração. Então, assim, cara, e meu pai não teve esse apoio. Quer dizer, eu não tive Você não esse teve apoio apoio, de né? baixo. Não tive esse. Cara, meu Mas você é bom de bola, Julião? Eu era bom, hein, mano. Ah, nunca vi você Eu jogando bola, joguei não, vários mano. times ali, Tem mano. cara, Julião? tem cara. Era bom, hein, cara. Caramba, mano. Cara, você também tem cara de quem É joga bom. Ah, eu bem. sou demais. Dificilmente pegava. Você não. Dificilmente Não, pegava O Márcio banco, tem mano. cara que é dos É, que livros. da hora. Dificilmente Não eu pegava O banco. Márcio tem cara Mas de eu quem é andava de dos livros. skate. Andava de skate? Só não fui profissional por causa das drogas. Olha, meu. Caraca. É, as drogas às pernas, né? Que não ajudavam a tirar as manobras. Ô, Julião, você jogava aqueles campeonatos da escola, tá? Escola, Campeonato de Carapicuíba, Barueri. Legal, mano. Caramba. Você estudava na DEMB, né? 3 regionais disputei pela seleção de Carapicuíba. Ô, louco. Ah, sim, legal. Aí, Boni. Buscava. Legal. Ah, os caras. cara era mil grau, mano. Mil grau, filho. Mil Então. grau. Só que eu não Eu tinha não esse era tão bom incentivo, assim, né, não, tô cara, zoando. dos meus pais. Aí é o que faltou. O que faltou. E não só em relação a isso, em tudo, sabe? Estudo e tal. Aí eu fui procurar no mundo. Então, assim, hoje eu entendo por quê. Não culpo meu pai, sabe? Amei meu pai até o último dia, honrei ele enquanto ele estava internado antes de falecer. Passei os dias lá no hospital com ele, honrei ele, não julguei, porque eu entendi o porquê da situação. E essa falta que eu tinha, quem supriu foi Deus, hoje. Cara, mas que top você falar sobre isso, né? Que às vezes as pessoas não entendem alguma amargura que existem dentro do coração dela e pode ser algo relacionado à sua primeira infância, né? Isso. E vocês trabalham isso lá na igreja, cara, Sim, que legal. sim. É um Traumas- trabalho meio psicológico, né? Porque traumas são gatilhos, né? São feridas abertas, e uma ferida aberta não curada tá ali susceptível a qualquer tipo de infecção, tudo aquilo que está ao redor Piora, né? vai se alojar Verdade. ali e a vida da pessoa vai ser destruída, pouco a pouco. Então, o que nós vemos hoje, as pessoas, como o Júlio mesmo disse, no meu caso também, quando você acaba buscando algumas coisas fora, é porque há falta de algo. Aham, sim. Né? Há um vazio interior, eu falo isso, que há um vazio interior em cada ser humano que é do tamanho de Deus. Eu Então ia nós falar tem- essa frase, porque teve um pensador gospel, Sim. acho que um Não, dos grandes até reformistas. foi um filósofo, né? Não lembro qual deles, se Platão, não sei qual que foi, que disse que Não há foi no, o homem Spurgeon? há no homem um vazio do tamanho de Deus. É. Eu não me recordo muito bem agora quem me Enfim. fugiu a memória o nome, Não foi mas Chaplin, não? Não. foi um filósofo. Ou é não Charles lembro qual vi deles. alguma coisa assim, Nietzsche. Mas a frase Freud, original, enfim. vai, Sim, sim. fica difícil até se provar quem foi o primeiro É. e tal, mas É. que há um vazio no homem do tamanho de Deus. E é uma verdade, porque nós tentamos preencher esse vazio com tantas coisas, não só com drogas, mas num relacionamento, em qualquer coisa. E você sempre vai se sentir vazio. Nunca será o suficiente. Hoje um amigo meu mandou um vídeo, foi o primeiro vídeo que eu vi de manhã, um amigo meu mandou, que ele foi até meu chefe, inclusive. E era um podcast, era um corte, eu não sei quem são as pessoas, nem o apresentador, nem o entrevistado. Mas dá uma dica aí, meu. Qual é a primeira coisa que para você vencer na vida, você se sentir realizado, o que eu tenho que procurar? Fala aí uma palavra. Ele falou assim, você tem que buscar Deus. Porque se sua vida espiritual estiver devidamente equilibrada, devidamente conectada, todas as outras coisas são supérfluas. Ele não falou com essa palavra, mas ele disse assim, a primeira, a segunda, até a 15ª. E aí eu lembrei de Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. E aí o que você está falando? Quando o salmista, ele diz, o Senhor é meu pastor, ele continua dizendo, de nada tenho falta. Não é que nada me faltará na ideia de que por termos Jesus, teremos uma vida abastada e de riquezas. Não, é que quando você o tem, você não sente falta de mais nada. Aleluia. Porque você tem tudo. É isso. Verdade. Ó, só falando agora sobre a frase, quem comentou a frase foi o romancista russo Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski, isso mesmo. Dostoiévski. Foi ele quem disse Aí, essa ó. frase.
Minha esposa falou. Aqui também é Infelizmente ele jogava bem. Ele não jogava. Infelizmente, jogava bem. Ele jogava bem. Mas por que ela falou infelizmente? Porque ele Não, ficava longe Ela dela. ficava longe dela. Não, ficava é fora. isso mesmo, cara. Ah, O começo do casamento foi uma. Inclusive, eu orei treta. muito por isso. Isso. Não, mas só ora pra que o Júlio tire essa ideia da cabeça de jogar e tal. Isso é verdade. A gente tem o Fute Crente todo domingo, viu, ô Pamela? Todo domingo nós temos o Fute Crente. Quando quiser ir, aí. A única regra é se não você falar não palavrão. liberar. Não, mas não tem jeito, mano. O negócio lá é outro nível. Vem uma galera diferente, mas esse é a proposta, entendeu? Por isso que é bom um dia vocês participarem. Às vezes eu jogo com uma rapaziada assim, e a regra é não falar palavrão. E que tem gente que não é crente, né? E se falar, 2 minutos fora. Eu acho engraçado, mas funciona. Os caras acabam se disciplinando. Mas aí eu quero perguntar pro Márcio. Legal, boa ideia. De repente pode colocar isso lá. Quero perguntar pro Márcio. Primeira coisa, qual foi a manobra mais difícil e se você largou o rock de uma vez? Qual a manobra do skate mais difícil que você fazia? Falar assim, ó, você fala, eu dava um ollier, tipo, não é grande Não, eu coisa. tirava umas bases de flip, assim, tal. Aham. Também não era muito... nível. Também via chapado. Ah, E só de ficar em pé, em cima do skate, já era vantagem. vitória, já é uma vitória. Era uma Nunca mais andou, vitória. Márcio? Desculpa, nunca mais andou? Não vi. De Não, skate? nunca mais. Não, aí eu parei. Sim. Porque assim, quando eu me converti, foi uma fase muito importante na minha vida. Porque aí que eu acho que tá a sacada. O ser cristão não é simplesmente deixar de fazer coisas erradas. As pessoas têm ideia de falar, não, beleza, parou de usar droga. Mas isso não é ser cristão. Ser cristão é parar de fazer coisas erradas e fazer coisas certas. É você deixar a casa limpa, mas preenchida. Quando, no texto bíblico, a Bíblia diz que o espírito imundo saiu daquela pessoa, passou em lugares áridos e não encontrando lugar, voltou, ele encontrou a casa limpa e arrumada. e vazia. Sim. A questão é que a casa estava... Não é que a casa estava limpa. Ela estava limpa e vazia. O texto tá em Lucas 11, tá? Tá em Mateus também, se não me engano. Tem, Tá no sinóptico, né? Mas no geral... Então, o que acontece? Como que funcionou? Beleza, eu entreguei minha vida para Jesus no domingo. E aí? Eu sou crente agora. E aí? O que eu vou fazer? A minha rotina era levantar 8 horas da manhã, pegar com o skate debaixo do braço, ir pra rua e usar droga e beber o dia inteiro e curtir a vida. E só. E aí agora? A minha vida mudou 180. Mudou. Isso é conversão, né? Mudar o sentido. E agora, o que eu faço? Me disseram, olha, você tem que orar e ler a Bíblia. Falei, beleza. Em 6 meses eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Caraca! Mergulhou. Mergulhou mesmo, profundo. A rotina que eu tinha no mundo de acordar a determinado horário para sair, para fazer as coisas, eu comecei a aplicar agora no Evangelho. Eu levantava cedo pela manhã, em consagração, em jejum, pegava a Bíblia, começava a ler e me colocava em oração. 6 meses. E eu falo que este foi o segredo da minha permanência e como eu consegui manter a minha libertação. Que louco. Eu não só me esvaziei, mas como me preenchi. Com coisa... Entende? E isso fez com que eu me ficasse forte o suficiente para não ter abstinência, para não ter recaídas, para estar aqui até hoje. Construir a casa na rocha. Você tocou num ponto que eu achei muito louco, porque assim, eu vou até colocar aqui uma pequena crítica, tá? Uma pequena crítica, porque assim, às vezes você vai em determinadas igrejas, você escuta o cara lá dando testemunho, falando assim, eu usava droga pra caramba, eu traficava, eu tinha 2 BMW, eu tinha uma mansão no Alphaville, pá. Aí o cara glamoriza tudo aquilo, e hoje eu me converti a Jesus e tenho um Corsa. Não, meu chapa. Você tem que se ligar que Jesus vale muito mais que isso. Porque o cara que tá escutando aqui vai falar assim, então é da hora ter 2 BMW e uma mansão no Alphaville. O cara tava melhor do que agora. agora. Eu vou aqui moscar. Não. Então, um amigo meu, que até foi meu professor, ele falou assim, às vezes o erro do evangelista é ele falar assim pra pessoa, vender Jesus, coloca isso entre aspas, como um presente de 50 centavos. Quando você coloca o devido valor, porque o que o Márcio tá falando pra gente, e o Julião, é o seguinte, eu me converti, rapaziada, eu tinha uma vida aqui 1000 graus. Então quem tá lá do lado falando, não, a vida aqui é 1000 graus, tô usando droga, tô no rolê, tem as menininhas, tem isso, tem aquilo, firmeza, é nóis. Mas quando eu me converti, eu tenho que mostrar o devido valor. Que valor é esse? Cara, eu comecei a ver o transcendental. Antes eu precisava de droga para atingir outros estágios da mente. Hoje não. Quando eu começo a orar por alguém e vejo alguém curar, pego aqui e faço uma ação social e a pessoa fala, percebe, uma pessoa aleatória,
fala pra você, mano, você foi o anjo de Deus que veio aqui na minha vida. E a pessoa totalmente aleatória, aí você percebe o tamanho do valor da coisa. Um amigo meu da Universal, inclusive, ele falou um negócio que eu achei muito louco. Ele falou assim, cara, vamos pegar lá o texto da mulher do fluxo de sangue e o paralelo que ele fez. Porque é justamente isso. A pessoa estava doente. Dependência química, alcoólica, é uma doença. Quanto você gastou com droga? Você consegue mensurar isso? Esse dinheiro faria diferença hoje na sua vida? Com certeza. Se você tivesse guardado esse dinheiro, hoje você estava 1000 graus. Estava bem melhor que hoje, certo? Mas aí, você foi curado por Jesus. Quanto vale isso? Vale a sua vida. É disso que a gente está falando. Vida. Antes você estava na morte. Eu digo que Top demais. eu sou eternamente devedor de uma graça que eu não mereço. Quando você encontra o reino, como diz as escrituras, você encontra uma pérola de grande valor. Então, a fim de adquirir aquilo, você vende tudo que você tem e você entrega só para ter aquela pérola. A vida que eu vivo hoje na carne, como disse o apóstolo Paulo, hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que coisa linda, né, meu? Fato. Que coisa linda. Muito, cara. E agora vou fazer uma pergunta que é imbecil, mas é uma pergunta que muitos não gostam de fazer. Tem coragem de abandonar tudo isso e voltar para trás? Nunca. Eu não consigo me ver. Estar contando o meu testemunho no outro canal no YouTube, no Emanuel Testemunhos aqui, é estranho. Fala o seu canal, por favor. Fala aí. O canal do nosso ministério é Valentes pela Verdade, no YouTube. Valentes pela Verdade no YouTube. Acompanha lá, rapaziada. Instagram, Ministério Profético, A Última Chamada. Show. Por que eu digo que é estranho contar meu testemunho? Porque eu não vivo dele. Ele aconteceu há 25 anos atrás. A vida com Cristo não se baseia num episódio. Verdade. É um livro que é escrito dia a dia. Constantemente. Então, o viver com Cristo não é só... ele foi liberto das drogas, beleza. Mas é muito mais do que ter uma vida comum. Porque nós estamos dizendo aqui, tanto o Júlio quanto eu, não é, Deus fez um dia, nos tirou das drogas, nos libertou, nos curou, legal. E pronto, não. acabou. É viver em novidade de vida. É ser surpreendido por Deus todos os dias, a cada manhã. Ter a oportunidade de ser cooperador numa obra, de ser uma carta escrita anunciando esse amor. De um exército da salvação. Márcio, eu vou resumir uma coisa aqui Muito que você falou lindo, e mano. me deu esse insight que eu achei fantástico. Porque todo mundo que está dentro desse contexto, da onde eles foram tirados, vivia uma vida ordinária. E agora é extraordinário. Top demais. Pega aí. Então, e assim, né? A galera que acompanha o nosso podcast aqui e que acompanhava o Bonicast, eu escrevi um e-book, né? Que fala sobre 7 passos básicos e poderosos para você se libertar de qualquer vício. Porque a gente, né, nós, eu me incluo nisso, viemos desse mesmo nicho, né? Desse mesmo rolê, né? E alcançamos a graça, né? Na realidade, a graça nos alcançou sem a gente merecer. Bom, essa é a graça. Então, a nossa... Assim, eu acredito nisso, que a nossa maior motivação é mostrar para as pessoas que há possibilidade, que há, né, como você abandonar essa vida desde que você se dedique, né, para parar da pessoa, né, cara? Porque não adianta ninguém falar, te pressionar, né, Júlio? Não adianta. Quanto mais acho que vocês devem ter passado por ele. O pessoal ficar, Júlio, Jesus antigamente era assim, vai pra igreja, sei que lá, vai pra igreja. Eu não via muito da minha irmã, mas de outras pessoas, não, sei que ir pra Jesus. Fica, mano, dá vontade, eu vou dar um tapa. Dava medo de ver os caras de terno e gravata e o cabelo debaixo do braço. Você já atravessava a rua já. Quando você entrava, você era o primeiro a ser constrangido. Eu falava assim, cara, não vou. O pessoal fica enchendo o saco. Que mano é Jesus? Que mano é igreja? Ficava irritando, você pegava birra, você ficava raiva da pessoa. Quanto mais você ficar falando, acho que é o agir do Espírito Santo. Um dia, quando o Espírito Santo te encontra, aí não tem... É verdade. Que coisa muito louca, né? Não tem como. Verdade. Teve um camarada meu que uma vez inteligente pra caramba, bilíngue. Vocês querem água, rapaziada? Tem água aí? Tem aqui. Tem? Cara, meu Tem, acabou, Julião? Deixa eu pegar água pra vocês lá. Pode falar aí. O cara bilíngue, o caramba, inteligentíssimo. E ele me viu lendo a Bíblia. Eu tava naquela minha leitura anual e pá. um café? Zoeira. E aí ele me jogou algumas questões, sim, mano. Algumas questões
que ele achou que mexeu com a minha fé. Ele falou assim, por que eu devo acreditar no Deus dos hebreus, sendo que os Vedas, os fenícios já tinham uma história semelhante de uma virgem que concebeu um filho que era salvador e tal? Por quê? Sendo que até a Bíblia... a compilação da Bíblia foi feita por Constantino e ele era um cara... Ele fez meio que ao bel prazer. Aí ele colocou a mão no meu ombro, aí falou assim... Ele meu chefe. Vou até colocar esse termo. Mas eu não quero mexer com a sua fé se eu não tiver nada pra colocar em troca. E saiu todo orgulhoso. E saiu. E aquele dia eu fiquei assim, Senhor, orei mesmo. Falei assim, Deus, esse cara não mexeu com a minha fé, mas eu gostaria muito de ter um bom argumento pra ele. Gostaria muito, porque a palavra do Senhor é aprovada e é um escudo para todos que nela confiam. 1 Samuel 22, 31. Enfim. E o 33, enfim. Aí... Eu tava em casa à noite, chegou um camarada meu, vou até dar um salve pro Fagner. Ele era o baixista da nossa banda. Fagner, nossa, faz tempo que eu vejo ele, mano. Fagner, mano, me trouxe um livro da história do cristianismo, desse tamanho e dessa grossura, um livrão, falando da história do cristianismo. Ele falou, Ney, eu não tinha com quem conversar e você é o cara mais próximo que eu tenho pra conversar sobre isso, porque o pessoal aqui não quer saber disso. Aí, a primeira coisa que o Fagner me falou, eu falei, mano, isso é a resposta de Deus que veio do céu, mas muito. E a outra vez que eu trombei meu amigo, eu tive que falar isso. Ele falou, Ney, sabe qual é a história do cristianismo? Basicamente, Deus escolheu Israel, não é porque Israel era muito bom, mas para servir de exemplo para os outros. E a localização ali de Israel era muito estratégica, muitos estrangeiros passavam por ali e tal. Então era para servir de exemplo. Eu falei, é isso. Então a primeira noção de religião veio através de Deus. O próprio Deus falando, se apresentando, porque senão, sem chance para as pessoas. Sim. Belezura. Aí falamos um pouco sobre aquilo e eu trombei meu camarada depois. É agora. Aí ele veio todo pá. Quando ele ergueu a bola, eu cortei. Bom! Falei assim, me diz uma coisa, meu chapa. Como você pode dizer para mim que... Eu tinha assistido também o Rodrigo Silva, o professor doutorado lá. Como que você pode dizer para mim que Constantino compilou a Bíblia a bel prazer se ele era analfabeto? Uau. Não tem como. Como que você pode dizer para mim que a Bíblia foi escrita em 1500 anos por pelo menos 40 autores diferentes, em épocas diferentes e profissões diferentes, falando da mesma coisa e tudo seguindo uma linha de raciocínio lógico. A mesma linha de raciocínio lógico. Se você não me disser que isso é um poder do Espírito Santo, cara, sem chance. 2 Samuel 3,16 tá falando disso, e 2,15 também, e play. E é isso, cara. Uau. Aí, esse cara tinha, nessa época, ele se declarava ateu. Ele se declarava ateu. Foi o mesmo cara que me mandou um vídeo de testemunho hoje. Olha, que top, mano. Olha que bagulho louco, mano. Ô, Uma Ney, semente lançada. Muito. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, falando sobre essa época agora, quando acabou agora o carnaval, agora vai ter o desfile das campeãs do carnaval e tal. E tivemos algo assim que entristeceu muito o povo cristão, né? Que foi a abertura do carnaval do Rio de Janeiro, através de uma escola que idolatrou ali um dos seus deuses, né? Peraí, ô Boni. Esse bagulho é polêmico, eu quero escutar meus irmãos, eu quero escutar eles. E eu tenho uma opinião muito contundente, não, mas calma, tá ligado? Que eu vou chegar onde... Eu acho que eu nem vou falar. Aí o que acontece? Teve o carnaval e a galera no carnaval, a galera se solta mesmo, né? E grau. E bebe muito, e né, tem Festa da carne mesmo. Tudo muito liberado. E aí depois que você usa tudo isso e tudo mais, você bate aquela deprê, bate naquela coisa triste, né? E o que a gente está fazendo aqui hoje é mostrar, né, para essa galera que de repente tá passando por esse momento de tristeza, de arrependimento, que há uma solução, né, para isso, né? É isso que eu quero, é aí que eu quero chegar, entendeu? Eu sei que causa polêmica, a gente vai chegar lá depois. Mas eu queria falar sobre isso, porque eu vim do samba. Né? E não foi o samba que me fez mal. Não foi a música que me fez mal. Mas foi com que eu queria me envolver, assim como vocês. Eu também queria ser visto, entendeu? E eu
cantava as músicas, algumas, né, que faziam apologia a outras denominações, a outros deuses, né, teoricamente, que pra mim, no meu caso, me fez muito mal, pra mim, né? E de repente tem uma galera que também tá passando por isso nesse momento, entendeu? E eu gostaria de pedir pra vocês, se vocês têm algo a passar pra essa galera, né, que curte adoidado, qual que é o conselho que vocês poderiam dar, entendeu? Caramba, o bonezica. Fala aí, Márcio. O bonezica. Levantou umas bolas boas. Bonezica. Depois eu falo. Cara, o mundo jaz no maligno, né? E cada vez tende a piorar. Essa questão que você falou da escola de carnaval é uma exaltação a Satanás, cara. Desculpa, a gente não tem papo na língua, a gente toma cuidado para falar as coisas, para não virar alguma fobia hoje, né? Porque hoje tudo é fobia, né? Mas cada vez mais o mundo tem exaltado o Satanás. E nós, como cristãos, temos que se levantar, né, nesses tempos. Não para que salvar o mundo, porque isso é bíblico, o mundo já nos maligno, mas para alcançar o número de pessoas possíveis, né? Porque Satanás ele está aí para isso, para levar o número de pessoas maior para o inferno, e através dessas situações, através de um desfile em qual se a magnitude foi... cara, posso falar uma coisa? O negócio é bonito, é bem estruturado. Eles, sinceramente, o que eles fazem, o que eles produzem no carnaval, cara, não é feio. Tudo, a tecnologia que é hoje... Eu não gosto de carnaval, nunca gostei. Nem quando era... Do rolê. Do rolê, nunca gostei. Mas a estrutura que eles fazem, tudo a organização que eles fazem... É algo, cara, assim, é grandioso. É grandioso. É grandioso. O dinheiro é muito investimento. Mas por trás disso tem algo maior espiritual. E rola até sacrifícios humanos, cara. Que forte isso, hein? Isso literalmente, né? Então, assim, é complicado. Se a igreja não se levantar, a tendência é isso cada vez mais tomar força, né? Mas o inferno não... É que eu quero escutar a opinião do Márcio, mas eu nem acho que o carnaval é essa força toda. E não é. Tanto que teve a pandemia, brecaram e tudo mais. Eu acho que a telecomunicação, da maneira geral, é muito mais... A televisão é mais nociva. A televisão tá todo dia ali, é mais nociva. Mas eu quero escutar a sua opinião acerca do carnaval também. Antes disso, o que você poderia falar para essa galera que gosta, que, né, passou por isso, viveu o carnaval e agora tá ali, gastou todo o dinheiro que tinha, porque tem um índice de adultério, é o que mais tem, né, mano? Então, separação, isso aí tá relacionado muito à questão daquela diferença entre felicidade e alegria, né, cara? Pode crer. Pô, que top. Porque a felicidade, ela tá condicionada a obter coisas. A felicidade, né? Ela tá condicionada a obter coisas. Você vai ter um momento de prazer, você vai ter um momento de felicidade, quando você obter um bem material, quando você está num rolê, quando você está num carnaval, você vai ter essa felicidade, mas ela é passageira. No outro dia, você na falou, verdade, Julião... As pessoas voltam. Mas quando a gente busca a alegria ela vem do espírito, é diferente, cara. Ela é capaz de constante, e ela é capaz de transformar. A alegria no coração formoseia o rosto, a palavra diz várias situações da questão da alegria. E a maior alegria, cara, e a maior vivência que você tem é Jesus, cara. O que eu tenho para falar para o pessoal é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Esse caminho que eles levam é a morte, é o caminho da morte. Entendi. É Jesus que eu tenho. Busca Jesus. Jesus é maior que tudo isso, cara. A alegria de estar em Jesus é maior do que... Supera essa vibe que os caras têm de carnaval, de outros rolês, não somente de carnaval, mas outros rolês. Então, o que eu tenho, um conselho que eu dou é esse, é o maior de todos. Eu tenho uma visão bem polêmica desse bagulho. Eu não sei se eu falo, mas fala aí. Não, eu quero escutar você, não. Falar primeiro. Vai lá, Marcos. Você é o nosso convidado. Beleza, vamos lá. Eu já pulei muito carnaval, olha que loucura. Eu era do rock. É isso que eu ia falar, você era do rock e tal. Mas eu lembro numa época lá que... Mas seria pela zoeira, né? Ia lá pra Faria Lima, tinha uma folia na Faria na época, nem sei se existe mais, e uns bloquinhos. Tal, você ia lá pra beber, zoar e, né?
e ficar sendo aquelas marchinhas que você nem sabia, não estava... Deixa eu colocar o dedo E sai tal, do né? bolo. E íamos lá e tal, mas foi como o Júlio disse, e é algo que é claro. São períodos de felicidade, são momentos contados no relógio, com uma consequência terrível. Né? O brasileiro ele tem por costume reclamar de tudo. Pô, está difícil, pandemia, o álcool, a gasolina subindo toda hora, inflação, isso, não tem dinheiro para nada. Aí se reúne numa época do ano, gasta milhares de reais. Não estou dizendo nas escolas, não. Estou dizendo aqueles que pagam pelas fantasias, porque ela tem que pagar pela fantasia dela, que não é barato. Os camarotes, eu acho que é até mais. Muita grana vai ali, tal. Aí acaba aquilo, e aí? E amanhã? Como que eu vou fazer? Como eu vou recuperar aquele dinheiro que eu gastei? Cara, eu tenho outra pergunta, mas eu vou te você terminar que vai trazer outra polêmica, sem querer. Mas vamos lá. É como nas drogas, você tinha perguntado, né, quanto dinheiro a gente gastou com isso e tal. Eu gastei mais de um carro. Em 6 meses. E não foi um Fusca. Não. Sabe? E aí? Pra quê? Para um momento, o crack, que hoje talvez seja uma das drogas mais nocivas que nós temos, tal, você queima ali, dá uma paulada ali e tal, quantos segundos duram aquilo? E aí vem aquela busca insaciável por mais. E você nunca está satisfeito, e você nunca está feliz o suficiente. E aí então eu ofereço Jesus. Que não é de graça, mas pela graça. E que te completa, te satisfaz por inteiro, por completo. Sem a necessidade de nenhum subterfúgio, de nenhuma interferência externa. Porque, como o Júlio mesmo diz, a alegria é fruto do Espírito. Verdade. Que pancada, né, meu? Sabe que esses dias eu li um texto, um amigo meu postou um texto, e aí tinha um vídeo. Eu até passei a seguir o cara. E tava o desfile de uma escola de samba, não vou lembrar qual, mas tinha uma faxineira, acho que era uma faxineira. E ela curtindo o negócio de verdade, mas ela tava com uniforme de faxina. E aí o texto dizia o seguinte, eu achei muito louco, mano, achei muito louco. O texto dizia assim, olha só, muitas pessoas que estão aí nos camarotes nem são do samba. Não tem essa carga cultural. Não se emociona com o enredo da escola. Não fazem parte desse mundo. Mas tem o dinheiro para pagar o camarote e tira o barato. Certo? O povo mesmo que chora, se emociona pelo negócio, não faz parte do camarote. Às vezes o cara não tem o dinheiro pro lazer. Porque o dinheiro dele é contado naquele salário. Não tem nem o pro lazer. Que esses boys estão curtindo assim. E eu achei o texto muito louco e totalmente correto. Um outro aspecto que eu vou falar aqui é que, pô, eu sou evangelista, mano. Então a gente cola nas quebradas, faz um rap, troca umas ideias, pá. E um dia a gente tava lá no Paquetá, mano, com o pessoal da Força da Fé. Ia chegar o pessoal do Bola de Neve. Mano, a gente tava cantando aqui, fazendo a última música. Chegou os caras com a bateria de escola de samba. É muito louca a bateria dos caras. A Bola de Neve tem uma bateria de escola de samba. E os caras chegando. Eles disseram que na época do carnaval, eles fizeram essa batida, o samba enredo, e saíram na orla da praia. E o pessoal veio, eles cantando os coros, o samba enredo, era tudo louvor. Sim. Quando chegou no final, tinha mais uma multidão com eles, e aí eles pregaram, oraram e fizeram o apelo. Como que eu vou dizer que isso tá errado, mano? Não tem como. Que lindo trabalho. Então, eu coloco aqui um ponto. E se a gente... Porque, vamos falar a verdade. A Marcha para Jesus não junta esse monte de ímpio. Que era para juntar. Sim. E se a gente tivesse uma escola de samba gospel nesse desfile? Nossa. Viu a diferença? Só lancei o bagulho. Porque, na verdade, já que não tenha a intolerância religiosa no carnaval, por que não, então, fazer uma, e aí, Boni, uma parada? Sim. Né? Aí eu vou falar Mas o seguinte... essa é uma guerra de altares também. Pra né? caramba. Eu concordo perfeitamente. Tem que ter todo um trampo antes, concordo. Mas o que eu ia falar que é polêmico, e convenhamos, às vezes, na época do carnaval... Mas é difícil também, tô pensando aqui, mano. Não, na época do carnaval eu vejo um monte de crente postando, só que heresia, e pai, pô, o desfile de não sei quem, não sei o quê. Por que você assistiu, então? Eu não assisto, ponto. Eu também não assisto.
Bom. Mas, ó, pra você E ver, por que ó. que você foi assistir? Ó, pra cara você de ver a laje? ideia, né? Eu puxei esse assunto porque pra mim aqui no YouTube, quando a gente tá assistindo aqui, já tem o link aqui, ó. E eu bati o olho e eu vi, falei, mano, preciso falar sobre isso. Porque é importante a gente falar, né? E, inclusive, vi uma matéria que falou que um dos deputados querem trazer essa entidade como a entidade oficial do Rio de Janeiro, cara. Colocar como Vocês sabiam disso? padroeiro, como Isso. uma coisa assim. Pancada, hein? Não sabia. É. Não E tinha o pior visto que é isso. aquilo, né? O quanto mais você exalta, é que você dá o direito de governo sobre você. Pode crer. E no carnaval, durante esse desfile dessa escola, todo mundo, né, sendo dessa religião ou não, cantou. Todo o percurso cantou o enredo dessa escola. Tipo, algo que foi meio que liberado. Cara, e meio eles que exaltaram, que legal. Aquele que é exaltado. adorado é dado o direito de governo. Aquele que é adorado. Pesado, é verdade. Isso que. Eu penso da seguinte forma. A igreja nem tem muito que se preocupar, entendo o que eu vou dizer, em colocar um fim no carnaval ou não. Durante um período aqui na nação brasileira, em outras nações, não sei se é de conhecimento, houve um projeto chamado Santa Convocação. Nós participamos disso. Qual era a intenção? No período de carnaval, enquanto a adoração era entregue às entidades, a igreja se levantava no mesmo período para oferecer adoração ao Deus verdadeiro. Eu vi algo parecido, sim. Então nós participamos em algumas vezes. Tá? Como o Júlio disse bem, o mundo jaz no maligno. Cristo não nos ordenou mudar, transformar o mundo, mas fazer discípulos. Eu acredito que o verdadeiro papel da igreja nesse tempo não é se retirar, como acontece muito e sempre aconteceu. Não, período de carnaval, vamos aproveitar o período de férias, né, de feriado, e vamos para um sítio, levar toda a igreja para um retiro. Né? Tá, e aí, enquanto isso o mundo perece nas trevas e nós não fazemos nada, eu acho tremenda a ação do Bola de Neve e de outros ministérios evangelísticos que em tempos de carnaval vão para a rua para ser luz no meio das trevas, para fazer a diferença, para mostrar que a alegria sem a necessidade de bebida, de droga, Verdade. de promiscuidade, das coisas que este mundo oferece que são nocivas. Então, por que não invadir o sambódromo ou próximo a ele, evangelizar, trazer a verdade, despertar, abrir os olhos? Eu dizia assim, eu dizia sempre, eu até participei cantando de uma marcha para Jesus aqui em Barueri e tal, foi bênção, firmeza total. Mas eu sempre disse assim que se a gente juntasse, eu não sei qual é o número, mas se a gente juntasse essa multidão aqui para interceder, cara, era outro rolê. Imagina a gente, faz lá a parada, tem aquele desfile lá, só que se a gente fosse intercedendo mesmo, orando, vamos clamar aqui e tal, geraria muito mais resultado. E não é feito. Eu participei de um só para nunca mais participar. Que eu fui levar minha filha mais velha, que ela era doida para ir. E eu falei, vou levar, né, cara? Mas eu nunca tive interesse de levar. Cara, me decepcionei demais, cara. Aquela multidão lá, indo, caminhando, os mendigos tudo lá, ó. Ninguém chegava junto. É isso. Mendigo, morador de isso. rua, assim, ó. Ninguém... Aí, isso. uma prima da minha esposa, ela faz parte de uma igreja que eu não vou citar nomes pra... grandiosa aí. E ela é como se fosse secretária do bispo da igreja. Eu vou querer saber em off. Ela é secretária do bispo da igreja. E nesse dia ela tava lá auxiliando no carro que ele tava e tal. E na hora de ir embora, eu falei assim, vamos com ela que ela tá de carro, eu tava de condução, nós combinamos. Ela falou, vem tal... como fala carro? Tem um nome assim. Trio elétrico, enfim, né? Vem tal carro que eu tô aqui. Aí chegamos lá, cara, sacanagem, mano. Por dentro, cara, parece um hotel, cara. Só comida boa, só mesa forrada de salgadinho da hora. Meu, No trio elétrico que eu fui não tinha nada disso. banheiro top, tudo top. Era humildade lá. Olhei, cara, que realidade é essa, mano? Lá fora, os moradores Pensando no maior veneno. veneno, o pessoal aqui sentadinho, Mó luxo. desfilando o quê? Que Santa tá desfilando marcha? Que marcha é essa? Eu li um livro, cara, isso aconteceu na Idade Média, bem real mesmo. Eu não vou lembrar o nome do livro, mas tinha um cara
que ele pintava, ele era desenhista. Ele chegava na cidade, fazia o desenho e saía fora. Ó a sacada do maluco. Ele desenhou o Papa. Vindo na carruagem, os cavalos brancos, bem bonito, tudo muito imponente. E do lado ele colocou Cristo, vindo no jumentinho, na entrada triunfal. E foi embora. Tá aí o comparativo. Hoje, eu tô falando aqui do Papa porque foi o fato. Mas hoje não é a mesma coisa? Tem bispo aí andando de carro blindado, o cara tem avião, não sei o que, pã. Na porta da igreja dele, tem mendigo. É complicado. Deixa eu voltar a falar agora sobre o carnaval, rapidinho. Tudo que é polêmico, assim, que sai na internet, eu vou dar uma fuçada. Por quê? Pô, se é fofoqueiro, não é, meu. É porque, assim, a gente tem que ter argumentos, né? Pra poder você debater com as pessoas lá fora, de repente, né? E, assim, dos argumentos para o incentivo do carnaval é a questão do desemprego no Brasil, né? Então, eles falam muito que no carnaval se gera muito emprego, né? Eu entendo emprego como CLT, e não como algo ali autônomo, né? Que você tem. Formal. Né? Você tem ali. Então, essa é a desculpa que o pessoal usa, né? E o que vocês acham do carnaval, então, em si, gerar para essa galera empregos ou uma forma de alimentar a sua família? O que vocês podem falar sobre isso? Eu acho isso até simples de responder. Verdade. Por quê? Os fins não justificam os meios. Na minha fé cristã. De repente, para aquele que não compartilha da mesma fé que nós, pode dizer, não, peraí, um pouco de exagero, é uma festa popular, é cultural, faz parte da nossa herança e tudo mais. Tá? Mas para aquele que entende a respeito das coisas espirituais, sabe que é muito, muito mais por trás de tudo isso. Né? Nós estávamos falando de carnaval, nada contra o samba. Embora eu prefira o rock, nada contra o samba. Né? O problema é o que é dito por meio da melodia. Nós somos fruto daquilo que falamos também. Também. E manifestamos e atraímos por meio de professar algo. Sim. Né? Então, se for assim, se for pensando no sentido de que os fins justificam os meios, cara, o cara que está vendendo droga também está levando sustento para a família dele. Verdade. Verdade. Sabe que o... Por isso que é bom você fazer essa pergunta, tá ligado? O Bá falou aqui... Também tem uma outra visão que o Bá colocou aqui. Ele falou assim... Na igreja católica eu sempre participava do retiro na época do carnaval. E era uma experiência incrível. Também tem esse ponto positivo. Sim. Isso é verdade. Mas eu vou... Aí você tira, né, a galera, na verdade, né? E você pode também... elevar o nível espiritual dos seus. Mas eu vou contar um negócio eu acho que o aqui interessante é levar quem não conhece, mano. Tinha alguns lá também. Eu acho que é legal isso também. Não, mas tem gente que é lá difícil pra caramba, né? Mas tinha. Você convencer alguém pra... E eu já escutei a ir. experiência deles, tinha gente que manifestava lá, eles têm um trampo muito sério mesmo. Top, é legal. verdade. Da hora. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe desse negócio de carnaval, pelo menos aqui em São Paulo, eu sei disso porque tem uma rapaziada que eu conheço que é de dentro de escola, até diretor e o caramba. Tem um auxílio do governo, tem um dinheiro pela Lei Rouanet, tem não sei o que e tal. Tinha um mano aí, cara, ele tava com a carta de... Vou falar esse termo, bem grosso modo, mas é como se fosse uma carta de crédito de 5 milhões de reais. É muito dinheiro. 5 milhões de reais. E tava procurando alguém que pudesse trocar pra ele. Porque assim, se eu tenho 5 milhões disponíveis ou 3, você ganha uma carta de 5, me dá 3 ou 2,5 e fechou. Esse dinheiro todo vai pra gerar emprego? Não vai, rapaziada. Então esquece. Não vai. E eu acredito que a maioria dos empregos que são gerados são informais. Empregos informais, aquele que vai vender ali sua água, sua bebida, vai montar seu cachorro quente ali. Eu sei que os caras da Alegoria, eu sei mesmo, porque a gente tem um contato próximo com uma escola, que ela é até famosa. Tem gente que vem de Manaus, os caras lá do Caprichoso e Garantido, Festival de Parintins. Sim, Parintins. Aí os caras ficam 6 meses aqui trampando com isso e tal. Então esse aspecto aí é sério, bem fixo. Mas a maioria é informal mesmo. Não gera esse tanto de emprego que tá falando, não. E aí, se é para falar de polêmica, aí vem a Lei Rouanet e dá esse dinheiro, né, como incentivo, e aí é cobrado
a entrada do cara pra assistir. Que era pra ser grátis. Que era pra ser É de verdade. É verdade. Entendeu? É verdade. É cada coisa, né? Que é top. Galera, é o seguinte, ó, você que tá aí com a gente aí, tem uma pergunta pra fazer aqui pro Márcio, pro Julião, fica à vontade pra perguntar, quiser compartilhar algo também, fica à vontade pra compartilhar, é bem legal a gente conhecer também um pouco das experiências de vocês, tá? Ó, tem muita gente falando aqui, ó, a Jurema Freitas falou assim, antigamente os pais não conseguiam expressar o amor pelos filhos. Minha mãe. Meus pais nunca falaram que me amavam. Olha Só que legal, tá vendo como é que é? A gente voltando lá àquele Verdade. assunto, né? O Bá também comentou aqui sobre aquela questão também, né? A Pamela falou que vai ver se libera o Julião pra bater o futebol com nós. Tem que pedir a autorização E pra ela. é muito legal. Com relação a essa geração hoje, né? Porque na nossa época, né? Eu acredito que a gente, pra fazer qualquer tipo de coisa errada, a gente se escondia, né? Sim. Você queria dar um tiro, você não olhava, ia pros cantinhos. E hoje em dia, cara, tá escandaloso. Tá. Terrível. Cara, A galera faz na cara. A molecada de hoje tá muito... Cara, eu falo assim, observando, ainda mais assim, lá aqui pro lado da Coab, que eu venho todo final de semana, porque tem um ministério, o culto do ministério aqui, e tem minha mãe que mora aqui ainda. Cara, na minha época, quem vendia droga, mano, eram os caras mais velhos. Eram os caras que tinham uma certa mais idade. Hoje não, a molecada acho que 11, 12 anos, mano. Bem pra frente, né, na Julião? rua, assim, bem Bem pra frente, os Descarado, moleques. né? descarado, cara. Bem pra frente. E hoje, na verdade, vocês acreditam que é moda? Virou moda mesmo, assim? Não moda, mas algo que você precisa fazer de qualquer forma. Se você não faz, você não tá... Hoje é um estilo de vida, né? Um estilo de vida, legal. Falando da Boa. questão de maioridade, algumas semanas atrás eu vi uma reportagem a respeito de uma gangue de assalto a apartamentos de condomínio em que o líder da gangue tinha 7 anos de Eu vi idade. isso aí. Oxi! Eu vi, é verdade, cara. Ah, é verdade. A Patrícia comentou Eu sobre não isso. vi. 7 não, anos de vi. idade. Aqui em São Paulo, né? E o isso moleque mesmo. era brabo. Brabo, é É, velho. sangue no zóio. E assim, da nossa época, hoje o nosso testemunho, pra molecada de hoje em dia, é nada. É nada. Mas, a Bíblia diz o seguinte, que nos últimos dias, a iniquidade se multiplicaria. A iniquidade é a raiz do mal no ser humano. Né? E o que nós temos visto é realmente isso. Mateus 24:12. Essa iniquidade tem chegado a um nível que não há comparação na história da humanidade. Porque a gente sempre sabia, no bairro, sempre tinha o bandido, que todo mundo sabia quem era. O cara que puxou cadeia, o cara que tinha saído há pouco Até as tempo. tatuagens, tinha uma marca, Cheio né? de Já tava- tatuagem e tal. verde, ixi, Hoje em dia não. Verdade. Nós temos aí também a tecnologia. Certo. Né? Verdade. Eu sou da época do Atari. Aham. Hoje em dia, com o celular, você não só faz para todo mundo ver, como grava e posta nas redes sociais. E tem os grupos também, né? Eu já vi grupos, né, da galera que falam, pô, onde tem da boa? Onde? Que não sei cara, o quê. Como é delivery. que manda entregar. Tem delivery. Sabe o que eu vi esse dia também que eu fiquei impressionado? Tinha uma menina, eles estavam sequestrando uma família, um sítiozinho afastado assim, e com os canos na cabeça do pessoal, e ela fazendo uma live aqui, nós é 1000 graus, tio. Nossa, Aí mano. alguém Loucura, né? cantou na polícia e falou, agora foi lá e deram um flagrante, o pessoal tá tão Ó, louco, mano. Mas deixa eu falar um negócio aqui. A diferença, assim, entre antigamente e hoje. Porque essa molecada ela é mais abusada, né? É, Ela é tem mais limites, abusada, né? mais livre. é. Mas que antigamente é por causa também da organização dos comandos, né? Porque assim, antigamente, não sei se o Bruno vai lembrar, você devia R$10 já era morto, cara. Eu perdi Verdade. conhecido assim. Um amigo meu morreu por R$10. R$10. Você lembra da época do Verdade. café? O café, o Balu, você chegou a conhecer o Balu? Não lembro. O Balu lá da minha Verdade. rua. O cara devia R$10 e foi morto, cara. Hoje não, hoje não mata com essa facilidade que tinha. Porque tem todo um esquema por trás. Eles fazem você Não que ter uma eles fala sejam pra poder cobrados, pagar, né? Aqueles que devem não ser, é cobrado, mas de uma forma diferente. Hoje, antigamente, cara, R$10 já Verdade. era, mano. Já era. Então, por que você acha que isso ajuda mais essa molecada? Eu ainda acho que tem outro aspecto. A tecnologia. Eu vou falar dos pais. Porque eu acho que os nossos pais não eram tão Nutella quanto os de hoje.
Hoje é muito comum você ver a criancinha manda na casa, o pai não tem voz ativa, a mãe não tem voz ativa, a criança quer colocar no canal tal, põe, quer assistir a hora que quer, a criança nada. E você acha que eu falava assim com a minha mãe? Fala aí, dona Ariete. Meu pai, você é louco, não tinha essas não. Às vezes eu queria assistir o desenho, o Márcio vai estar ligado. No SBT, tinha um intervalo de um programa pro outro, no intervalinho ali eles colocavam um desenho da Pantera Cor-de-Rosa por volta das 8. Sim, sim. Nossa, e nós não tinha desenho a qualquer hora que a gente queria. Era só sobretudo à noite. Então nós agora assistir Pantera Cor-de-Rosa e tal. A mãe, tira aí! E tirava, mano. Não tinha essa. Vai dormir. Eu não tô com sono. Vai dormir, caramba. Ah. Meu irmão tava com acho que uns 17 anos. Minha mãe subiu na rua e falou, desce pra casa. Não, daqui a pouco eu desço. Eu sei que na terceira vez, desce agora e já veio com a cinta na mão. Caraca. Minha mãe mil Bicho grau, pegado. cara. Ô, Ney, mas eu acho que essa geração aqui, 90 pra cá, a gente acompanhou muita coisa que evoluiu, né, meu? Sim, a evolução, a tecnologia tremendo. avançou demais nos últimos 50 anos. Não, assim, pra falar de coisas mais além, mas de anos pra cá, O celular, então. nós éramos da época da ficha. Aham. Ainda nem do cartão, da ficha. Olha o telefone. Olha lá. O Márcio é professor de escatologia, certo? Só vou falar um negócio aqui rapidamente, porque faz sentido. Um tempo atrás a gente tinha a ideia de que o apocalipse está chegando, e está. Todo mundo vai estar chipado. O celular é um chip, mano. Aonde você vai, já tem sua vida, você tá rastreado. Então não vem com essa com um chip intravenoso, tá ligado? Ney, eu não sei já nisso aí, né? Aí eu já tenho outra visão. Porque assim, o celular... Você sabe que Elon Musk, ele tem uma empresa, que ele mesmo disse que já está num nível avançadíssimo, de um chip que será implantado no cérebro humano. Aí. E o metaverso o agora? metaverso também. O metaverso que já tá... Não, mas já você tem tá culto polêmica, com o mas se você metaverso. tá Quer falar esperando- polêmicas? Tem igrejas no metaverso. Já tem. Então, mas se você tá Batismo rolou pelo metaverso. Se você tá esperando que vai ser um chip implantado, o celular já é um chip, mano. Então, já tá em por que funcionamento. eu acho que não? Não, pode ser também, porque não fala que através da marca você vai comprar e vender? E já é. A gente não vai entrar nesse aqui porque já é. Depois eu falo pra você em off. Não, beleza? nós vamos trazer esse Mas tema ainda aqui pra todo mundo Não, saber. mas tem que ser uma parte 2 com eles. Então, não, beleza. É outro rolê, A gente vai vir só pra falar só de escatologia. E olha que legal, Márcio. Todo mundo que passou por aqui, a gente já tá planejando sempre os episódios 2, porque sempre fica coisas pra... Ficam as pontas abertas. né? Então eu já quero deixar pra vocês o convite pra legal, próxima, será um tá, prazer, com mano? certeza, com E a certeza. galera que gosta aí do Márcio, aqui do Julião, já pode colocar a hashtag EP2, por favor, tá? Pra ajudar 2, nós. mano. Episódio 2. Top demais. Tem muito pano pra manga, cara. Sim, tem. Então, e uma ideia vai puxando outra ideia que vai trazendo Sim. esclarecimento, isso que é legal. Porque às vezes as dúvidas que eu tenho, Ney, é a dúvida que a galera também tem. Verdade. E às vezes não pergunta. A dúvida que você tem aqui, né? E a gente vai esclarecendo. Isso é muito bom, mano, essa troca de ideias, entendeu? Esse negócio da droga, meu, e uma vez que eu fui promovido no emprego, né, que eu tava, e aí eu passei a trampar no escritório e tal, e aí eu passei a fazer compra da empresa. Então eu peguei o carro da firma, e o cara que era vendedor lá, que fazia esse serviço, foi me ensinar. Então ele foi comigo. Mano, e o cara, vendedor, sabe, uns artistas, cliente dele, gente famosa, da televisão, Ué, conhecida mesmo. E aí eu indo com ele aqui, trocando ideia, daqui a pouco ele falou assim, ô Ney, e aí, você faz um rap, você é maloqueirão mesmo, pá? Eu falei, não, mano, eu sou do rap, até falar uma gíria e tal, porque você é produto do meio que você vive. Mas eu sou careta, eu nunca usei droga, mano. Nem álcool, nem nada. Às vezes eu canto rap e vou nas igrejas, as pessoas... Tá vendo a diferença, Já né? imagina, esse cara deve ter um testemunho muito louco, de vida louca, né? Nada. As pessoas acham assim que eu vou falar um testemunho 1000 graus. Não é isso. Primeiro que eu conheci o Ney foi muito top, velho. Vocês não têm noção, mano. Foi. Aí ele falou assim, não, porque eu pensava que você usava droga. Eu falei, não, nunca usei nada. Ele, mas se eu usar um negócio aqui, você não vai ficar... Eu falei, sério? Eu não sabia, mano. Aí o maluco sacou, pai, cheirou. Aí caramba, na minha cabeça ficou assim, ó. Caramba, se nós tomar um enquadro, Já meu, era. vai sobrar pro neguinho. O maluco aí que é branco, não dá nada. Todo arrumadinho. Aí depois eu troquei uma ideia com ele. Eu falei, mano, você é um cara do bem, assim, meu. Você tem uma estrutura boa, você tem um bom emprego, sua esposa é psicóloga, você mora bem. O cara morando em Pinheiros, mano. Você mora bem, mano. Você tem carro da hora e fica panguando com isso, mano. O lance da aparência, né? Sim.
Você vê como, e a sociedade, assim, ela julga. Pra caramba. Ela julga pela aparência, fato. E você vê como as pessoas julgam e, na verdade, você era quem vive liberdade e ele aprisionado. Pode crer. Porque eu ainda falo isso, que a pior prisão que existe é aquela que não é aparente, são as invisíveis. As cadeias invisíveis são as piores. Caraca, mano, isso é Pesado top, isso. hein? Pesado mesmo. Porque aparentemente você é livre. Você faz o que você quiser. E eu costumo dizer o seguinte, o verdadeiro livre é o que diz não. Porque o escravo só tem o direito de dizer sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Agora, dizer não é para quem realmente é livre. Ô, dá uns 2 ainda não. Não preciso disso. Ô, você se incomoda aí se eu cheirar? Vou cheirar porque eu preciso. Não, eu não preciso disso. Verdade. Caraca, eu vi uma vez o Paulo Vieira falando sobre isso. Uma palestra. Paulo Vieira é um coach aí bem conhecido, né? E uma vez ele comentou que ele foi numa reunião com um homem aí bem poderoso e tal. E o cara falou, toque, e colocou um copo de uísque pra ele. Aqui, isso aqui é assim. Ele falou, não, eu não quero. Só que a ideia dele foi outra, né? Mas vamos lá. Ele falou, não, mas eu não bebo. Não, por que você não bebe? Não, porque eu sou livre. Não, você não é livre, porque você não quer beber. Aí ele falou, então tá. Deu um gole, tá vendo? Aí jogou fora e falou, agora eu não quero mais. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, então eu sou livre. Então eu posso dizer não, né? Porque eu não quero fazer. Você é escravo, porque você não consegue viver sem esse maldito desse uísque aí. Foi muito top o que ele falou. Muito top, e agora eu fiquei pensando no que eles disseram. Porque ambos não tiveram, assim... Eu acho que tanto a conversão, sobretudo a libertação das drogas, foi algo sobrenatural. Sim. Não teve uma interferência. Você não chegou a ser também... aí pra uma clínica de recuperação? Não. Caraca, mas não. tá vendo? Mas aí a minha pergunta seria essa. Você acha que tem alguma coisa mais prática para uma pessoa que não precisa chegar no fundo do poço para ser liberta? Vocês têm alguma dica nesse aspecto? Quer falar? Deixa eu começar. Pode falar. Eu tô com uma ideia aqui. Nós estamos falando de cristianismo. Eu estou aqui professando uma fé e uma libertação que eu tive por meio de uma ação sobrenatural de Deus na minha vida. E comentei também que eu mantive a minha libertação porque abri mão de algumas coisas e me dediquei a outras. Eu não só permiti que esta casa fosse limpa, mas como ser preenchida por novas coisas. Só existe um caminho para esta libertação, que é o radicalismo. A palavra radicalismo parece ser muito pesada, mas o cristianismo é uma fé e uma religião radical. Cristo disse o seguinte: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se é a tua perna, corta fora e lança fora de ti. Porque é melhor você entrar cego de um olho ou aleijado de uma das pernas do que você caminhar inteiro para o inferno. Como o Júlio disse, e também foi assim comigo, você precisa romper. Pode crer. Romper com laços, romper até com amizades. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Não adianta querer dizer, não, eu vou parar. E frequentar os mesmos lugares, estar naquele boteco de costume, estar na mesma roda, porque a carne é fraca. Ou ficar testando o limite, ficar testando a própria fé. Não, até aqui eu consigo, a linha amarela da plataforma do trem. CPTM, sabe? Uhum. Não, vou chegar aqui, no meu Pode limite. Crer. Faça como José no Egito, fuja. Corra, deixa suas vestes nas mãos da mulher de Potifar e corra. Não há força nenhuma em mim. Quando eu conto meu testemunho, eu digo o seguinte: não é o meu testemunho, não é a minha história, é a história do que ele fez em mim. Porque se fosse depender de mim mesmo, eu sou o pior dos homens. Verdade. Eu sou o mais carente. Eu só sou o que sou hoje porque ele me alcançou e me libertou. E nisto há o poder de Deus. Até aqui nós falamos, parece ser uma coisa muito filosófica, né? Mas alguns textos e tal. Mas há uma manifestação verdadeira de um poder de um Deus verdadeiro. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Há uma manifestação de um Deus verdadeiro. Nós não estamos aqui oferecendo um produto barato de 50 centavos, como você disse. O que nós estamos dizendo é a respeito de um Deus verdadeiro, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir, pensar ou imaginar, que
ontem e hoje e ainda opera milagres e resgata o perdido. Tira do monturo, da sarjeta e faz se assentar com príncipes. É simples assim. Top. Ney, passamos do horário. Eita, acho que o negócio fluiu. Fluiu. Pra gente finalizar as considerações finais, eu gostaria muito que o Júlia e o Márcio pudessem falar algo bem breve ali. Algo pra essa galera nova aí, nessa nova geração, algo positivo, claro. Começa aí. O que eu tenho pra falar pra essa galera, cara, é que Deus aceita você como você é, sabe? Você não precisa procurar outros meios, outros meios de vida para ser aceito, né? Deus te aceita pode ir para Ele do jeito que você tá, do jeito como você é, que Ele vai te aceitar. Ele não faz divisão, Ele não faz separação. Ele só basta a gente querer, a partir de uma atitude nossa, uma força de vontade, sabe? Se você é fraco, Deus na palavra fala que é na nossa fraqueza que o seu poder se move. Aqueles que já conheceram uma vez e se desviaram, né? Porque tem aqueles que já se converteram uma vez, foram para Cristo, mas com o tempo se desviou, ficou fraco. Mas é na nossa fraqueza que o poder de Deus se move. E para aqueles que ainda não conhecem, cara, é Jesus, caminho, a verdade e a vida. É o que eu tenho para falar. Não tem outro meio de libertação. Tem as clínicas, ajuda. Mas, cara, o que realmente liberta é Jesus, cara. Glória a Deus. Amém. Quer mandar um abraço pra alguém? Cara, tem uma galera aí, cara. Só manda rapidinho aí. Quero mandar um beijão pra minha esposa, dizer que eu amo ela. Minha filha Samara e a Sara. E o pessoal que tá no ministério aí que tá assistindo. Top, The Love Songs. Sim. Márcio. Então é o seguinte, pessoal. Se há algo para dizer, é que nós estamos vivendo o fim de todas as coisas que conhecemos. E não vale a pena viver de qualquer maneira a vida que vivemos hoje. Ao homem é dado morrer uma única vez. Jesus Cristo está voltando para buscar uma noiva que a si mesmo tem se ataviado, que a si mesmo tem se preparado para esse encontro. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não experimentou a alegria que todos nós aqui vivemos diariamente por ter esse Deus em nossas vidas, esta é a hora. Não espere o amanhã. O amanhã pode ser tarde demais. Nós demos, não sorte, mas Deus se compadeceu de nós, tanto de mim quanto do Júlio, e nos resgatou. Mas, assim como nós fomos resgatados, muitos outros não tiveram essa mesma oportunidade ou desperdiçaram esta oportunidade. E não tiveram a oportunidade de se verem livres de vícios e nem de experimentar uma nova vida em Jesus. Então, se você que nos ouve hoje ou irá nos ouvir amanhã, não há um conselho melhor que eu possa lhe dar do que abra mão da sua própria vida, entregue-a a quem pode de fato cuidá-la, que é Jesus Cristo. E Ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Não só no sentido de te libertar de um vício ou a cura de alguma enfermidade, mas vai te dar uma razão de ser e viver. Vai te dar uma perspectiva e muito mais do que isso. Vai garantir a você um lugar na eternidade. Top. Ney, Perfeito. É isso, meu querido? É isso, cara. É isso. Examine as escrituras porque elas testificam de Cristo e da vida eterna. Porque Deus ajuda quem cedo madruga não é versículo. É isso, galera. Obrigado a todos que estavam conosco aí até agora. Cara, vocês precisam bolar um podcast de vocês, meu. Pensa nisso aí. Quem Se tiver, tem um espaço aqui. Pode trocar ideia com o David aqui, com o pessoal. Tenho certeza que tem espaço pra vocês, tá? E toda a galera aí, obrigado. Até semana que vem, Deus quiser. Estamos juntos, porque é nós por nós. Firmeza total. Falou. Fomos. Tchau. Valeu, Márcio. Valeu, Júlio. Até a próxima. Valeu mesmo. Beijo pra todos aí.